Bom, eu vou começar então para respeitar o horário de quem já chegou, e aí, conforme as pessoas forem entrando depois, a gente, enfim, vai seguindo, paciência, né? Vai ter chegado na... Bom, gente, primeiramente agradecer o tempo de vocês. Eu sei que, putz, trabalhar o dia inteiro, tá cansado, quinta-feira, né? O calor lá fora, então eu acho que quem tá aqui realmente é porque quer dar o próximo passo em ABM, quer fazer as coisas bem feito e quer também saber como outras pessoas estão fazendo. E só trazendo um pouco do contexto, assim, né? Eu tenho bastante experiência em ABM. Eu já tra... Imagina. Eu já trabalho faz uns 10 anos com marketing B2B. Então, passei pela RD, passei pela Nuvem Shopping, Envolves, grandes startups, scale-ups ali. E depois eu fui para o mundo de consultorias, onde eu trabalhei em grandes empresas de ABM, que é principalmente a Bowie e a Degen, que são duas das maiores especialistas aí no mercado hoje. E também e agora mais nesse universo de consultoria, trabalhando ABM dentro de consultorias. Então já trabalhei na MJV, que é de Design Thinking, e agora eu estou aqui na GT Group, que é de inovação, incentivos fiscais, uma série de coisas assim para grandes empresas mesmo. Então, assim, nosso ticket médio hoje é em torno dos 130, 140 mil reais por projeto. Então, assim, são tickets médios grandes, sendo que tem as contas ABM mesmo são tickets, assim, de milhões, assim, porque a gente trabalha cashback fiscal com o governo e essas empresas que investem, tipo assim, lucro real e tudo mais, assim, elas têm um grande investimento e por conta disso o cashback é muito grande. E é muito engraçado porque é a primeira vez que eu trabalho numa empresa que não tem um ticket médio, que o ticket não é atrelado a algo antes. É uma relação extremamente ganha-ganha, porque a gente pega a porcentagem do que a gente conseguir restituir. Então, assim, é uma coisa que é pouco diferente, porque geralmente você está falando de enterprise, está falando que você tem que construir um puta relacionamento para o cara pagar uma grande quantia financeira para poder ter um serviço que pode gerar para ele XPTO. Então, esse sempre foi a premissa que eu trabalhei e é o que todos nós geralmente trabalhamos. E aqui na GT tem esse cenário um pouco diferente, que é até bacana de trabalhar, porque a gente consegue ter uma massa de manobra um pouco maior, justamente porque esse relacionamento precisa de um pouquinho menos de confiança, né? Porque o cara não tem que gastar tanto dinheiro para poder entrar, assim. Mas ainda assim, a gente trabalha essas grandes contas com esse foco em relacionamento, principalmente. Então, trazendo aqui do nosso material, a agenda hoje é para trazer esses principais pontos aqui. Quais os objetivos que a gente deve procurar quando a gente está falando de um projeto piloto? O ICP e Persona, que é um tema que putz, é bem falado, assim, mas também bem. Na maioria das vezes a gente cria um material super complexo, em algumas situações até contrata consultoria externa, para virar um PPT parado lá que ninguém olha, que ninguém vê, que assim, um perfil que não faz sentido nenhum, tipo assim, mulher de 35 a 50 anos, tá, mas que isso tem a ver, né? Tipo, o que isso vai me ajudar a tomar decisões e pensar em plays, pensar em como realmente gerar valor e criar relacionamento. Então, eu trouxe um pouco da minha visão em relação a isso. E aqui o que eu acho principal de a gente fazer de forma mais rápida possível, mas que não dá para fazer um bom projeto de ABM sem passar por essa fase, que é a etapa de discovery. E aí dentro do discovery eu vou falar um pouco sobre triangulação de contatos também, mapa de poder, enfim, algo que eu acho bem importante. E aí, por fim, eu acho que essa última parte assim do treinamento é onde a gente vai falar das coisas mais importantes, das dúvidas mais práticas em termos de jornada e eventos. Mas em todos os pilares eu trouxe algumas coisas práticas ali para compartilhar com vocês, principalmente as planilhas que eu comentei ali no começo. Então, e aí, se vocês quiserem parar, enfim, fazer perguntas, eu separei um momento de Q&A no final, mas se vocês quiserem fazer ao longo do caminho ali, fiquem à vontade, que eu acho que até deixa mais rico ali a troca. O intuito é mais a gente trocar mesmo do que eu realmente ficar só falando aqui. Então, falando dos objetivos de um projeto piloto, eu boto muita fé que o primeiro, mais importante deles é validar se realmente a ABM faz sentido para o seu negócio e para o momento, porque são duas coisas muito importantes de a gente validar. Em primeiro lugar, se faz sentido pelo ticket médio da empresa, pelo ciclo de vendas, uma série de pontos que são muito interessantes. Eu acho que a literatura básica de ABM fala muito sobre isso, mas também eu gostaria de ressaltar a questão do momento, porque realmente pode se enquadrar em muitos dos critérios que as pessoas elegem para fazer ABM, porém o momento ainda não ser o mais oportuno. E o que eu digo com o momento não ser o mais oportuno? Cara, tipo, o inbound não está funcionando direito, ou o outbound é feito de uma maneira onde a gente queima muito lead, a gente já, tipo assim, bota numa máquina de moer cana mesmo e acaba que não resolve nada, as taxas estão cada vez mais baixas e tudo mais. Então, é muito importante a gente tomar cuidado com isso, porque quando esse tipo de operação tá fluindo, né, não está fluindo,
é onde a gente tem que acertar primeiro. Vou trazer um exemplo da própria GT Group, onde o Lucas, que é o dono da comunidade, né, do EBM Experts, ele trabalha também, a gente trabalha junto, ele me trouxe aqui para fazer parte do time. E ele é uma puta referência em ABM e ele não começou a ABM até que ele chegasse e conseguisse arrumar a casinha primeiro de inbound marketing e depois até de CS, que é a operação de CS se torna muito estratégica quando a gente tiver um programa de ABM rodando, porque um dos objetivos de ABM também pode ser o expand dentro das contas, né? Que já são clientes das empresas. Então, esse eu acho que é um ponto muito importante do momento, né? Então, acho que esse é um primeiro ponto que eu gostaria de frisar, assim, então entender o momento, se realmente faz sentido, porque eu sei muito bem que está na moda ABM, todo mundo falando de ABM, né, no LinkedIn principalmente, e aí vem aquela demanda top-down, falando, olha aí, eu vi o B2B Insiders falando que a ABM é o sucesso agora, então bora implementar aqui, mas aí os materiais ricos de inbound não estão fluindo muito bem, o time de outbound está queimando o lead adoidado, não vê um sal, não passa uma coisa para frente, então é importante ver isso. O segundo ponto é que tem essa falácia que a ABM é algo que é para super longo prazo, que é impossível você criar oportunidades ali no começo, e eu acredito fortemente que o primeiro objetivo de projetos pilotos é destravar essas quick wins. Então, um exemplo de quick wins que eu trago aqui é o próprio programa de Expand, né? Se eu fosse hoje começar o ABM do zero em uma empresa, eu com certeza, o primeiro lugar que eu olharia seria o CRM, para entender quais clientes fecharam, quais as principais contas que a gente tem dentro de casa, entendendo possibilidades de upsell, de cross-sell, e até mesmo de member get member, e ações mais que não são diretamente alinhadas com a ABM, de certa forma, mas que a gente pode adaptar e buscar beber de outras fontes para que a gente destrave essas quick wins e a partir daí a gente consiga mais o próprio buy-in mesmo da diretoria, que é o próximo ponto que eu falo a seguir, para que a gente tenha realmente um terreno preparado para começar um programa de novas contas mesmo para a ABM, que aí já é um programa que com certeza vai envolver um investimento um pouco maior, que vai envolver uma construção do relacionamento do zero, então por isso um tempo mais longo para desenvolver esses relacionamentos e até com o relacionamento criado, você ter a noção que o ciclo de vendas vai ser inserido a partir daquele momento, né? Onde você tem um relacionamento criado e a partir desse relacionamento você inclui o ciclo de vendas da sua solução ali. Então, esse é o segundo ponto que eu acho muito importante validar como objetivo. E o terceiro e último ponto que eu acho muito importante é conseguir o buy-in da diretoria para que você expanda o programa de fato. O Bruno chegou numa hora perfeita aqui, que o Bruno é um dos fornecedores que a gente tem aqui na GT, que ele ajuda muito com as experiências, os eventos de petiscos comitês, tudo mais, ele representa aí a Bora Experiências. Vai chegar o momento que eu vou chamar ele também para dar uns pitacos ali sobre os eventos, mas legal que você veio aí, Bruno. Então, uma coisa que rolou aqui na GT ano passado, e até então a gente não tinha contado com o Bruno, mas com certeza esse ano a gente conseguiu trazer ele justamente porque a gente fez isso para provar, é que era uma empresa 100% focada em side sales. Tipo assim, os vendedores não tinham experiência em prospectar em eventos, não faziam eventos como iniciativa prioritária aqui. E quando a gente começou a fazer, quando o Lucas chegou, ele trouxe a ideia de fazer um grande evento para que as pessoas entendessem da marca, para as pessoas saberem quem é a GT e o que a GT fazia. E de cara ele fez um evento para 300 pessoas. Cara, um evento para 300 pessoas não é um evento de ABM especificamente. Mas o evento, trazer 300 pessoas para um evento com toda a diretoria e mostrar que é uma possibilidade clara de você gerar negócios, você apertar a mão daquele prospect, de você interagir com clientes dentro da sua base, fez com que a diretoria desse o buy-in para que eu pudesse entrar na empresa e a gente pudesse estruturar um programa de ABM, porque eles realmente viram valor num evento, viram valor em como construir relacionamento pode ajudar em trazer essas grandes contas para dentro de casa. Então, esses são os três principais motivos que eu considero importantes vocês levarem em consideração para estipular um projeto de piloto de ABM. Alguma dúvida por aqui, Nath? Principalmente você que trouxe a call ali. Algum desses é uma dor para vocês hoje? Como que funciona isso? Você vê algo que eu acabei não comentando aqui? Olha, não, ainda bem, né? Acho que lá a gente passou um pouco desse momento de conseguir fazer com que as pessoas estivessem compradas em relação a isso. Eu acho que talvez aqui, lá tem uma especificidade que eles querem começar. Eu falei muito sobre essa coisa de upsell, cross-sell e tal.
mas eles são irredutíveis quanto a isso. Querem começar o ABM ali do zero para aquisição. Mas aí tem essa carta branca de tudo bem, você tem 6, 9 meses para desenvolver esse programa e tá do CEO até o coordenador de marketing, todo mundo comprado com a ideia. Legal, isso é muito importante, e até um dos pontos que eu vou entrar é em relação ao True Leadership, né, que é basicamente o social selling, só que dos executivos, e se o executivo não está comprado com isso, vira uma dor de cabeça você conseguir manter uma constância ali na publicação dele, conseguir pegar os relatórios ali de como que está fluindo ali o social selling, então é bacana ter esse ponto, e que bacana que isso não é um problema para você no momento. Excelente. Avançando aqui, então, eu acho que um disclaimer importante para falar sobre ABM, principalmente para quem está começando, é que o ABM não é sobre fazer ações diferentonas, assim, né? Então, tipo, geralmente as pessoas me perguntam, principalmente quem não faz, né? Quem já está mais no dia a dia ali sabe mais que é a questão de como você é intencional com as suas coisas, né? Mas muita gente fala, tá, mas, putz, o webinar, o evento, eu sempre fiz isso, sabe? Tipo, que o ABM tem de diferente? E realmente são as mesmas ações. A diferença são os pequenos detalhes e como você conecta cada vez mais com o ciclo comercial e conecta o que você quer fazer sempre com o próximo passo. Né? Então, acho isso importante ressaltar. E, segundo ponto, o ABM não é uma estratégia de marketing. Acho que todo influencer de ABM aí fala sobre isso, mas realmente é importante citar que é uma estratégia de negócio e que se o marketing não tiver casado com vendas, não faz sentido vocês iniciarem isso, porque vai ficar cada um puxando a sardinha para um lado, aí não dá certo porque marketing não entrega os pits que eu preciso, ou vendas não consegue converter as reuniões que eu gero, então fica sempre aquela coisa. E o importante do ABMer, eu acho que, para mim, né, foi muito relevante sair dessa casinha. Tipo, eu sou um ABMer, então eu sou alguém de marketing. Não, eu sou ABM, então eu sou alguém de comercial e marketing junto. Tipo, eu preciso estar à frente das reuniões, eu preciso estar pensando no programa como um todo. E às vezes até algo positivo para iniciar o relacionamento, você ter o perfil de marketing mesmo. Tipo, a pessoa olhar o seu outreach lá, procurar no seu perfil e ver que você é uma pessoa que não é necessariamente uma pessoa do comercial para iniciar esse relacionamento. Claro que depois a pessoa do comercial vai interagir, tipo, os executivos vão interagir com aquele prospect, com aquele lead, mas esse primeiro contato ali, geralmente é o que a gente vê das pessoas falando mais mal ali das prospecções, que vêm de outras formas. Então, acho importante ter esse papel um pouco desvinculado, assim. Eu não sou 100% de marketing, mas também não sou 100% de vendas. Eu sou uma pessoa fluida que vai estar ali para o que o momento do projeto pedir para mim. Então, se for um pouco mais de marketing, eu vou ser um pouco mais de marketing. Se for um pouco mais de vendas, eu vou ser um pouco mais de vendas. Eu acho isso muito importante. E o terceiro é o feijão com arroz bem feito, cara, deixar o risoto com salmão para depois. Então, até falei disso com algumas pessoas enquanto eu buscava literatura mesmo para criar o treinamento aqui. Eu acho que isso é um ponto importante. A galera associa muito a BM a coisas muito complexas. E a gente chega nesse momento de complexidade, principalmente em CRM, em experiências e tudo mais. Mas é muito importante a gente saber que o feijão com arroz bem feito ali, e aí a gente chama de inbound melhorado, outbound otimizado, tudo isso pode ser uma versão zero do ABM de vocês. Então, eu acho que isso é um disclaimer bem interessante de se fazer, assim, porque realmente é o que funciona na prática, assim. Bom, então, mudando para persona e ICP, que eu acho que é onde a pessoa erra bastante, eu gosto de deixar aqui que as fontes de onde eu tirei todos esses treinamentos. E o webinar do Marcelo Parque, se vocês procurarem ali no parque, tipo assim, com certeza a maioria já conhece, mas quem não conhece ainda vale demais a pena seguir. E esse webinar em si, se vocês procurarem, ele manda a gravação também. Ele fala sobre persona e ICP de uma forma que eu nunca tinha ouvido falar e que me brilhou muito os olhos, e principalmente de trazer essa questão dos múltiplos ICPs como uma dor e uma dificuldade que a gente mesmo gera na gente mesmo. Então, eu aqui nesse momento estou trabalhando 4 ICPs diferentes. Então, até se comentou de supply chain é um dos nossos clusters aqui, e isso traz uma dor gigantesca de quando eu tenho que pensar no evento, eu tenho que pensar em 4 eventos. Quando eu tenho que pensar no material rico, eu tenho que pensar em 4 materiais ricos. Então, e jornada de pitches e tudo mais, isso acaba trazendo um ABM uma carga muito pesada. E até para projetos pilotos, isso acaba sendo inconsistente, né? Você não vai fazer um piloto de 6 meses com 4 indústrias diferentes. Então, eu acho muito importante ressaltar que a clareza do ICP é muito importante para esse momento e saber, tipo, se o meu ICP é formado por diversas pessoas porque o comitê de compras é muito complexo, qual que é
a fatia do comitê de compras que eu vou trabalhar nesse projeto de piloto. E aí, dando certo nesse projeto de piloto, eu vou expandir e aí eu vou até, de repente, criar outras alternativas de persona e ICP para poder trabalhar. Então, isso eu acho que é um pulo do gato muito interessante, assim, abrindo um pouco do capô aqui do que a gente está fazendo hoje. O nosso processo é trabalhado em inovação. Então, a primeira coisa que eu vou procurar é se essa empresa tem P&D, tem equipes de P&D ali dentro que são, quanto maior, melhor, né? Porque condiz com o que a gente espera ali de tamanho de oportunidades. Agora, se o time de P&D não existe, eu vou desistir daquela conta? Talvez não, mas eu vou ter que procurar outras formas de atacar que talvez não seja para aquele momento. Então, para aquele momento, aquela conta não vai fazer sentido, eu posso descartar ela da minha tal e passar para a próxima, e entender se a próxima vai ter o time de P&D, e tendo aí sim eu vou validar. Quando eu cheguei aqui, a tal tinha 100 contas. Dessas 100 contas, 25 só tinham contatos de P&D no LinkedIn pelas company pages. Aí eu já cheguei quebrando tudo, né? Eu falei, gente, não vai dar para trabalhar essas 75 contas aqui, vamos fazer essas 25 primeiro. E aí, conforme a gente for evoluindo, positivo ou negativamente, aí a gente vai vendo outros caminhos. E isso é o bacana de ABM, você trabalha todos os lados ali do comitê de compras. Mas num projeto piloto, principalmente, você não precisa trabalhar isso todos de uma vez. Por esses fatores que eu comentei. E aí eu acho que um ponto importante também é ter uma divisão bem clara de jornada por decisor e influenciador. Por quê? Porque muitas vezes a gente trabalha muito em cima de decisor. E às vezes o decisor é aquele cara. Às vezes não, né? 100% das vezes, o decisor é aquele cara mais difícil da gente alcançar. Tipo assim, aquele cara que mais sofre abordagem, aquele cara que é mais convidado para evento, aquele cara que já viu o que você está tentando fazer com ele diversas vezes, de diversas formas diferentes. Ao passo que o influenciador é aquele cara que está procurando mais para fazer melhor o trabalho dele, então sua solução pode contribuir muito mais para ele, e é um cara um pouco mais suscetível, menos concorrido, assim, né? E aí, quando ele se torna uma pessoa que comprou a sua ideia, vai ser ele que vai ser o champion lá dentro da empresa, vai ser ele que defender. O exemplo clássico aqui é uma relação até que a gente está construindo nova, assim, que começou até no final do ano passado, com o próprio Bruno, que está aqui, que, pô, eu defendo demais trazer um especialista aqui para dentro de casa, porque eu, como ABMer, estou tocando 9 projetos. Se eu falhar em eventos de experiência, cara, eu vou, assim, comprometer toda a minha estratégia. Mas se eu passar todo o meu tempo focando no evento, eu vou comprometer todo o resto. Tipo, o RevOps não vai estar de pé, Social Selling não vai estar de pé, a inteligência comercial não vai estar de pé, e sem essas três coisas os eventos não acontecem, tipo assim, mesmo se acontecer, não vai acontecer da melhor forma possível. Então, ter isso bem claro, tipo, essa definição de ICP e persona vai te ajudar a ter os champions lá dentro, e tendo os champions lá dentro, você vai conseguir muito mais fácil você chegar a um decisor através desses influenciadores. Então, em projetos piloto, eu gosto muito em focar principalmente o influenciador. Claro, tendo alguma alternativa com um esforço um pouquinho menor para você trabalhar o decisor também, porque se você conseguir romper essa barreira direto com o decisor, aí você já avança e consegue até uma justificativa de budget ou de ações um pouco mais caras, porque você está falando direto com o decisor ali. Então dá para você enviar um brinde um pouco mais caro, dá para você levar ele para uma experiência um pouco mais cara também, e que pode ser uma iniciativa legal. E aí eu vou falar um pouco em eventos de como a gente pode usar os eventos para iniciar relacionamento com os decisores diretamente. Isso vai ser um ponto legal até do Bruno estar aqui também para poder dar o pitaco dele em relação a isso lá na frente. Um ponto aqui interessante de citar é que, e aí eu até brinco aqui de agradecer o André Siqueira, porque se não fosse o André Siqueira, eu tenho certeza que a gente trabalharia muito menos o ICP da forma com que era trabalhado uns anos atrás. De ter aquele cardzão, assim, da pessoa, a Fernanda é a pessoa de marketing de 35 a 25 anos, que tem o objetivo de crescer na carreira, não sei o que lá, que fica lá parado e a gente não usa nunca no dia a dia. Então, eu trouxe o que eu acho ideal para a gente trabalhar em cima de persona na prática mesmo, para a gente parar de sair daquela mesmice desses PPTs que não servem para nada. Então, em vez de eu ver idade, geração, arquétipo para mim é tudo, né? Eu gosto muito. Fala, o arquétipo do herói é da sua persona. Cara, o que isso vai me ajudar a tomar uma decisão em ABM, né? Tipo assim, meio X, né? E aí a gente começar a olhar para tendências do que aquelas contas e aquelas pessoas têm a oferecer, ou expectativas que elas têm durante a execução do trabalho delas, sabe? Tipo assim, cara, o que eu espero atingir com o meu trabalho em ABM? Isso já vai dar um indício muito grande de como interagir com aquela pessoa, de como prospectar, de como conectar com ela, sabe? Eu acho isso um ponto muito legal.
As aspirações, às vezes aparecem, né? As aspirações um pouco genéricas, assim, que, nesses materiais de PPTzão. Mas as aspirações que eu trago aqui é para a gente realmente levar em consideração, cara, o que que minha solução pode ajudar e está de acordo com essa aspiração dele de atingimento, assim, tipo, putz, eu estou oferecendo uma ferramenta aqui de prospecção. Qual que é a aspiração que ele busca atingir que vai justificar ele contratar a minha ferramenta, sabe? Eu acho que é muito bacana a gente pensar nisso como um todo quando a gente está falando tanto do ICP de influência quanto do ICP de decisão. E o fim é a razão para engajar. Cara, quando você tenta engajar com alguém, sabendo que essa pessoa é um CTO, um CIO, ou até mesmo um influenciador ali, um analista, especialista, por que que você engajaria com uma mensagem? Tipo assim, é muito pensar, botar o calçado ali da pessoa para poder pensar nisso. Quando eu estava trabalhando na DGEM, na Bowie, eu também ficava responsável por prospecção em certas partes, porque eu era a persona principal, né? Eu era head de marketing que oferecia uma solução para heads de marketing, né? Então, as minhas principais mensagens de conexão era muito ficar prestando atenção nos posts das pessoas e entender, a partir do post, qual que era a dor que eu conseguia sanar que aquela pessoa disse claramente que ela tinha. Então, esse era um ponto muito interessante. Tipo, a maioria das respostas que eu tive era justamente quando eu conseguia fazer isso muito bem feito. Então, cara, tipo, putz, eu tenho certeza que para vocês devem ser difícil achar esse primeiro momento para conectar com a pessoa, né? Falar, tipo, putz, na hora de escrever a mensagem ali, vou criar uma mensagem massa, provavelmente ela não vai conectar com todo mundo. Então, como que eu vou fazer isso da melhor forma possível? E é pensando nessas razões para engajar que eu costumo achar as melhores soluções. Então, aqui eu trouxe os exemplos que eu acho bacana da gente seguir. E aí, depois, para facilitar isso, né, para que a gente consiga documentar isso e depois até usar, submeter isso a uma inteligência artificial para que ela gere insights para a gente, eu trouxe um exemplo aqui do que a gente pode fazer. E sim, eu vou compartilhar essa planilha depois, que é a gente olhar para alternativas no sentido de, em primeiro lugar, não precisa ter essas ferramentas, obviamente, para começar. Mas, se for possível, ter essas ferramentas de API de enriquecimento de dados ou web scraping, porque isso facilita muito o dia a dia. Aqui eu não tive, e eu tive que fazer na unha, processo, tipo assim, 1000 linhas de planilha na unha para a gente conseguir ter uma qualificação bacana e conseguir ter esse panorama claro, assim, de o que a gente ia trabalhar, qual indústria que a gente ia trabalhar e por quê. Então, o que eu fiz aqui? Eu comecei a pegar as contas-alvo e olhar dentro da company page dessas empresas as equipes de P&D. Então, cara, procurei P&D, não achei as pessoas, comecei a procurar por supply chain. Procurei por supply chain, comecei a achar as pessoas, não achei, fui operações. E assim por diante, até, tipo assim, fechar minhas personas, que hoje são P&D, operações, que aí é operação no geral, assim, né, melhoria contínua, assim, se levels de operação mesmo, né, que tem o cargo operações de fato, e financeiro, que aí a galera de tax, galera de contabilidade e tudo mais, uma série de coisas nesse sentido. Então, eu comecei a pegar esses links, então peguei os links de perfil de todo mundo, joguei aqui numa planilhona, aí através de alguns prompts, algumas fórmulas eu já consegui pegar nome e sobrenome para poder subir depois em CRM, enfim, essas coisas, e fazer uma qualificação. Então, tipo, pegar o tempo de casa dessa pessoa, pegar, tipo assim, cargo, status, área, e esse personalizado é o cargo mais genérico, assim, né? Isso aqui, gente, ajuda muito depois. Por quê? O cargo personalizado, eu gosto muito de pegar, porque quando você vai subir segmentação em mídia paga, você geralmente tem, tipo, eu quero esse cargo. Só que são cargos que às vezes acabam não aparecendo tantas repetições, porque às vezes um cargo está em português, às vezes outro cargo está em inglês e tudo mais. E fazendo isso com as primeiras contas, você consegue ter uma capilaridade maiores de tipos de cargo para você subir ali no LinkedIn Ads da vida e você conseguir extrair segmentações melhores. Então, isso aqui é uma mão na roda, ajuda muito, assim, tipo, extrair esse cargo do personalizado. E depois que você traz isso para a planilha, então, tipo, já tem o nome, sobrenome, o perfil do LinkedIn e o cargo personalizado. Aí você cria essas colunas, e o tempo de casa. Aí você cria essas colunas de status, cargo e área para poder tirar insights depois. Cara, dentro dessas contas, quantos contatos eu tenho mapeados dentro de P&D, de XPTO, de marketing, por aí vai. E a partir daí você consegue segmentar as campanhas e ser bem personalizado mesmo. Nos outreaches você personalizar por cargo, nas ações você poder fazer os combos diferenciados e tudo mais.
Então, isso para mim foi muito importante. E o tempo de casa é uma, tipo assim, putz, não consegui um scrapping, vou ter que fazer na unha, cara, não precisa pegar. Mas se conseguir, é bacana, porque em alguns casos você não vai ter a pessoa lá, tipo, extremamente sênior, mas é uma pessoa pleno que vai ter 5, 6 anos de casa. Então, aquela pessoa tem uma influência. Então, isso ajuda você também a tomar a decisão de quão dedicado você vai ser naquela investida em cima da pessoa, também pelo tempo que ela está exercendo o cargo ali. Isso é um ponto importante de salientar. E o Phantom Buster, assim como ferramenta paga, tanto o Phantom Buster quanto o Clearbit são as ferramentas pagas que eu mais indico para uma V2 assim, desse projeto, sabe? O Clearbit agora foi adquirido pela HubSpot, então quem utiliza a HubSpot já tem essa ferramenta by default, e o Phantom Buster é uma que vai te ajudar a pegar essas informações em lote lá no LinkedIn, e você não precisar perder dias e dias de produtividade, como eu tive que perder para conseguir tirar esse material aqui. Aí eu vou falar um pouco do Discovery, e aí o Discovery eu sei que você já deve ter ouvido bastante também, mas eu gosto de trazer um pouco das minhas boas práticas aqui, porque a partir desse Discovery bem feito e sem perder muito tempo, e aí tem uma IA para indicar aqui que ajudou muito nesse processo também, você consegue depois pedir para o ChatGPT aprender, né? Tipo, treinar o ChatGPT com esses materiais gerados a partir daqui e ser muito mais assertivo nos briefings, cara. Nossa, hoje eu perco bem menos tempo com briefing, porque eu subo esses materiais lá e aí eu peço para ele criar um briefing bacana e aí eu dou só uma validada e passo para o meu time de copy, meu time de design, para eles criarem os materiais que eu preciso em cima disso. Então, o primeiro passo é você fazer a discovery do pod. E aí, assim, o pod, acho que vocês já devem estar familiarizados com isso, mas o pod é aquela célula que vai estar trabalhando aquela indústria específica dentro do programa de piloto de vocês. Então, por exemplo, o meu primeiro pod que a gente está trabalhando é o pod indústria, porque a indústria, teoricamente, tem mais iniciativas de inovação, né? Então, a gente fez todo um trabalho realizado a descobrir para que as empresas, as indústrias estão buscando inovação. Então, a gente descobriu uma série de coisas a partir daí. Por exemplo, as indústrias elas trabalham muito o desenvolvimento de novos produtos, enriquecimento da cadeia de supply chain para diminuir a emissão de gases e uma série de coisas atreladas à sustentabilidade e ESG. Então, a partir disso, a gente conseguiu dividir macrotemas para poder criar materiais ricos e aí sim ser assertivo. Através disso, através do Discovery do Pod, a gente conseguiu fazer isso. Um outro ponto foi fazer benchmarks com as estratégias dos nossos concorrentes. Então, olhar a biblioteca de anúncio do LinkedIn Ads, olhar materiais ricos, entender como que eles estavam fazendo para que a gente não só copie e cole, né? Mas para a gente poder entender, tipo assim, fazer uma matriz SWOT em relação à concorrência. Então, tipo, a concorrência está focando muito em fazer webinar. O que a gente pode fazer como contra-estratégia? Vamos fazer uma calculadora aqui da inovação, para que a gente possa oferecer como material rico e coisa nesse sentido. Então, isso ajudou muito. E o terceiro ponto é estudar o perfil do top voices do segmento. Então, isso e documentar isso no Discovery, para mim, foi muito bacana. E aí, no próximo slide, eu já trago a nossa planilhazinha de Discovery para vocês utilizarem também. Depois disso, o Discovery das contas. Isso foi até uma dúvida que eu tive com o Lucas quando eu cheguei aqui, porque a gente começa pelo projeto ABN One to Fill, né? Pelo menos na minha visão seria o mais estratégico para a gente ter um volume maior também para trabalhar, focar numa indústria e não necessariamente em 5, 6 contas, até para a gente não ter, para a gente conseguir ter capilaridade e poder depois do projeto piloto a gente conseguir ser assertivo em qual indústria a gente vai seguir, quais contas a gente vai seguir. E então eu achava que eu podia focar só na indústria e tudo bem, que seria essa primeira etapa que eu acabei de conversar. Mas o Lucas, e eu comprei muito essa ideia depois, entende que mesmo você trabalhando no Antofil, você vai fazer uma pesquisa conta a conta. E, claro, bem menos densa do que você faria ao fazer o ABM one-on-one, mas vale muito a pena você analisar, olhar primeiro, fazer um diagnóstico interno, ou seja, olhar para as contas que já foram vendidas, né, do CRM, os principais ONs ali do CRM, e entender quais são os pontos ali importantes que aquela empresa pode trazer para a gente que a gente busque empresas lookalike a elas no mercado e prospecte a partir daí o programa piloto. O diagnóstico externo, da gente entender TAM, SAM e SOM, né? Aquelas métricas lá para a gente entender tamanho de mercado e tudo mais, acho que é muito importante. E referências reais. Então, assim, vou dar uma fuçada ali nos principais decisores das contas para entender se de repente eu consigo extrair algum insight.
para entender se estão no momento, se realmente faz sentido eu colocar na minha tal essa determinada empresa, ou se só vou colocar pelo tamanho, pelo nome dela, que eu acabo vendo que é um erro bastante comum. Tipo, vou colocar o Nubank aqui, porque com certeza o Nubank é uma conta que vai ser da hora vender. Mas, cara, talvez o Nubank não tenha a dor que você soluciona, sabe? Talvez seja uma empresa de um naipe um pouco diferente. E beleza. E aí, os canais e referências que eu uso para fazer esse discovery das contas, eu trouxe aqui, aí depois eu vou mostrar. A principal é o Perplexity, que é uma inteligência artificial também, é um LLM lá, que é aquelas generativas da vida. Mas eu não sei por qual motivo ele tem mais acessos aos links externos do que o Gemini e o ChatGPT. Então, quando eu tive contato pela primeira vez, e não faz muito tempo, nossa, meu mundo se abriu de um jeito tão incrível, assim, tipo assim, nossa, maravilhoso isso, cara, porque a partir do momento que ela consegue abrir os links, elas conseguem trazer muito mais insights e as fontes em si, né? Porque às vezes você pede algo para o ChatGPT, você não sabe geralmente 100% das fontes, aí você vai procurar na fonte que ele deu e não aparece o link, ou dá erro no link, aí você fala, caralho, será que eu confio nisso? Ou será que foi uma criança de 11 anos que postou isso aqui e o ChatGPT entendeu como certo, sabe? Eu gostei muito da ferramenta, foi a partir de um outro post, as perguntas sugeridas também muito massa, Perplexity, nossa, mudou minha vida. Um outro ponto também que eu achava meio tonto, assim, mas que mudou minha perspectiva a partir do teste de usar, é o Google Notícias. Cara, eu jogo o nome da conta mais a palavra-chave lá do que eu pesquiso, tipo, Alpargatas Inovação. Cara, aparece um monte de coisa que eu posso usar ao meu favor depois. Tipo assim, bizarro, de pegar todos os links úteis, jogar numa planilha e treinar o GPT com essas notícias, sabe? Para conseguir pegar insights, ou até mesmo na hora de prospectar ali, ver quem é a pessoa que assinou a mensagem ou que deu umas aspas, e poder usar aquela matéria como um engate para poder mandar a primeira mensagem, sabe? Eu usei isso com o CTO da Cielo, e a gente tem um relacionamento mó da hora, eu e o CEO da Cielo, CIO da Cielo, porque eu peguei um post que ele fez através de uma matéria que eu tinha visto dele e comecei a interagir. A gente tem uma super interação. Ele nem tá na minha tal, mas eu sei que em algum momento ele vai aparecer lá, porque a gente vai trabalhar finance e seguros em algum momento. E eu já adiantei esse processo, porque ao longo do caminho eu consegui identificar isso e foi algo que gerou um rapport muito rápido. Então, muito bacana olhar para isso. Cara, o RI, que é o relatório com o investidor, é algo que eu não usava muito no passado, porque geralmente relatório com o investidor tem tipo 180 páginas e aí você vai usar 2 páginas, assim, 2 vão ser relevantes para você. Só que agora com o advento da inteligência artificial, eu adoro jogar os RI das empresas alvo lá dentro e achar insights em comum. Assim, jogo 5 RIs de 5 empresas da mesma indústria e peço para ele analisar e me entregar os insights de o que aparece em determinado RI, do que está aparecendo em mais de um RI, para eu poder, através disso, pensar no que fazer. Tipo, a gente montou um material rico que é o Global Industry Insights. E esse Global Insights ele só surgiu com base nas referências que o RI das empresas que a gente colocou no Discovery passou para a gente. Então foi assim, poupou assim, meses de pesquisa para que a gente entrasse RI por RI, fuçasse RI por RI para tirar insights e assim a gente conseguiu agilizar muito o processo. E por fim, né, nada mais óbvio do que os relatórios de grandes consultorias, tipo McKinsey, Deloitte, Harvard Business Review, MIT. Então, esses são grandes nichos ali que eu costumo procurar também. E aí, por fim, fazer a clusterização, que é basicamente compilar essas informações que a gente extraiu durante esses 2 processos de discovery e separar em grupos para que dentro desse projeto piloto a gente tenha clusters diferentes, porque aí a gente pode condensar eventos de petit comitê para aqueles clusters separados, a gente pode fazer coisas muito mais assertivas para esses pequenos grupos, sem ficar se matando de personalizar. Então, acho que aqui a gente já consegue um nível de personalização muito massa assim, em relação a tudo que a gente espera. E aí, de novo, né, treinar o GPT com isso aí para poder receber outreach, materiais ricos e pensar ideias para campanhas também. Então, eu trouxe aqui na prática um pouco do que eu imagino, né, do Perplexity, né, como eu uso na prática. Então, assim, o Perplexity me ajuda a fazer o discovery das contas e eu preciso que você levante para esse discovery, né, notícias relacionadas ao tema, né, pesquisa, desenvolvimento e inovação, nos últimos anos, porque senão ele vai infinito, né, trazer várias coisas. E eu quero que você separe assim, assado. No meu caso, eu queria o nome da empresa, o macro tema, a informação em si e os links úteis. E aí eu passei a lista de empresas. Eu acho importante também fazer um pouquinho de pouquinho em pouquinho. Assim, se você jogar muitas empresas de uma vez, é foda até você bater para validar se aquilo está fazendo sentido e tudo mais. Às vezes eu vou fazer isso, tipo assim, me dá o CNPJ de tal empresa.
Aí eu não percebo, ele deu o mesmo CNPJ para 6 empresas diferentes, aí eu tenho que tipo, voltar e ver um na um, aí acaba que era melhor ter feito na unha mesmo, sabe? Então aí ele traz essa resposta assim, que aí você só copia e já joga na planilha e já tá tipo, praticamente pronto, assim, dá pra fazer 5 minutos antes de entrar numa reunião e gerar um puta valor. E aqui eu agradeço a Fernanda Constantino, que é uma BMer foda também do mercado, que vale muito a pena vocês darem uma olhada depois no LinkedIn, acompanhar os conteúdos dela. Acho que ela começou agora essa pegada de conteúdos também, mas ela tem uma baita experiência. É bem legal seguir. E aí o Discovery vai para esses próximos passos, né? Triangulação de contatos, que é aquele processinho que eu mostrei para vocês, a qualificação deles, que também é aquilo que eu falei de status, cargo e área e tudo mais, e o input no CRM. Cara, também é um puta trabalho de corno, isso, né? Organizar a planilha para que ela suba no CRM, nos padrões do CRM, mas agora o ChatGPT ele ajuda nisso também, tanto para o CRM quanto para mídia paga, né? Dá para você pedir para ele botar no template lá e subir. Então isso para mim ajudou muito e facilitou o processo para que fosse bem mais rápido, assim, né? E aí com tudo isso pronto a gente já vence essa etapa de discovery e consegue em menos de, sei lá, 2 semanas trabalhando forte nisso, assim. Às vezes uma pessoa competente igual a Nath provavelmente faz em uma semana tudo isso aí. Então a gente consegue vencer essa etapa bem mais rápido. E assim, falo por experiência própria que grandes consultorias às vezes demoram 2, 3 meses para entregar uma entrega dessas. Então ninguém quer esperar 2, 3 meses para fazer um projeto de piloto de 9 meses, né? Só nessa etapa de pesquisa aqui. Então usem e abusem da inteligência artificial nesse sentido. Acaba sendo um uso um pouco, até em certo ponto óbvio, assim, para quem já está mais ou menos na prática, mas para mim que comecei a usar um pouco mais no final do ano, do meio para o final do ano passado, foi assim uma ganho de produtividade absurda, assim. Bom, dá uma respirada aqui agora, porque eu acho que essa é a etapa menos importante de tudo aquilo que eu tenho para trazer. Eu já gastei 30 minutos falando disso, né? Porque no final das contas, o mais importante vai ser a nossa jornada de ABM. Cara, a jornada de ABM, ela, se você olhar a literatura, ela vai falar tipo a 12, 18 meses para você fazer a jornada de relacionamento, atração, consideração, decisão. Mas a gente está falando aqui de um piloto de 6 a 9 meses, que foi o objetivo que a Nath trouxe aqui para a gente ter essa aula, né? Aula, né? Esse encontro, melhor dizendo. Então, eu trouxe aqui a minha visão de como implementaria, e estou implementando, na verdade, porque a gente está num piloto também, um projeto piloto de ABM focado nas quick wins possíveis, assim, né? Então, eu acho que muito forte, não preciso nem comentar o poder disso, a comunidade, com certeza é algo que vai permear todas as etapas da jornada e que vai te ajudar a acelerar o processo muito, muito rapidamente. Por quê? Em primeiro lugar, todo mundo quer participar de comunidade, quer, tipo assim, ter a confiança de que o que ela está fazendo é o que os pares delas também estão fazendo. Então, isso é universal, assim, independente de nicho, de segmento, comunidade é algo que está muito forte, não precisa nem ficar chovendo uma olhada em cima disso. A tríade aqui de eventos online presenciais do ABM, para mim, sempre vai ser o webinar, podcast e os petits comitês. E aí eu acho que a grande diferença aqui os podcasts e webinars são muito intencionais. Tipo, na minha visão, hoje, a gente tem uma play focada em influenciador e uma play focada em decisor no mesmo webinar. Por quê? Quando a gente está falando de podcast webinar, a gente está falando sempre que vai ter um convidado ali. Geralmente eu aplico essa play usando os convidados como os decisores como convidados. Então, eu vou convidar o cara para participar como host do meu podcast ou convidado no meu webinar. E nisso, eu vou ter um momento de briefing com o cara. Na verdade, início, eu vou abrir a porta, né, de relacionamento falando sobre algo que não é comercial, então algo 100% relacional. Eu vou ter um momento de briefing com ele, tipo assim, pô, meia horinha para a gente bater um papo, para a gente identificar qual tema a gente vai abordar. Meia horinha. Aí, beleza. Definimos. Vamos fazer isso aí, realmente. E aí, eu vou trazer um exemplo prático. Que pena que o Caetano não está aqui, porque eu e o Caetano, a gente acabou trabalhando na mesma conta em momentos diferentes, que é a Pipo Saúde. Hoje, a Pipo Saúde, ela tem um puta case de ABM foda, porque a CEO deles é muito desenrolada. Tipo assim, uma pessoa extremamente desenrolada, tipo assim, brabíssima do RH e tudo mais. Então, tipo, ela já chega no briefing e já consegue uma puta conexão, um mega rapport com decisores absurdos, assim, o CHRO do Nubank, por exemplo. Ela bateu um papo com meia hora com o cara, descobriu tudo da vida do cara, contou tudo da vida dela, entendeu todos os temas que eles entendiam em conjunto, que eles poderiam abordar nisso. Cara, a gente tem um mega dossiê do CHRO do Nubank depois disso, e é parte de uma play.
Tipo assim, é uma play de relacionamento que virou um podcast e que para nós já virou um mega dossiê para a gente usar isso em N outras atividades. Tipo assim, um evento que a gente chamar o cara, a gente já vai poder deixar a marca de vinho que ele gosta, já a marca de uísque que ele gosta na mesa dele. Tipo assim, nesse nível. E aí, beleza, tem o briefing. Aí, o pulo do gato. Todo mundo faz podcast, mas geralmente a pessoa não conecta, assim, enfim, né? Geralmente não vou generalizar. Mas eu acho muito importante em ABM a gente conectar com uma jornada comercial. Então, assim, cara, vou alugar um espaço num estúdio lá em São Paulo, na Faria Lima, e aí eu vou marcar às 11 horas da manhã, que é como a gente fazia na Pipa. A gente marcava um podcast às 11 e 2 da tarde, por exemplo. Por quê? A gente grava o podcast das 11 às 11h40 ali. Pô, 11h40, terminou o podcast. Ah, fulano, vamos almoçar? Eu já baixo no cara numa Astor da vida, já pega ele, já faz um almoço com o cara, ou com a mulher. Eu tenho essa mania de ficar falando cara, gente, desculpa. Faz um almoço lá, já tem mais uma hora de relacionamento, de decisor com decisor, onde eles vão, sabe, aquele pós-evento que dá aquela baixada na adrenalina, que a pessoa fica um pouco mais assim, putz, passou, fizemos juntos, passamos por aquilo em conjunto, sabe? Tem muito esse buzz do pós-evento. E aí, depois disso tudo, você ainda vai ter, putz, infinitos cortes para postar, o cara vai postar em toda a rede social dele, então os pares, o restante do comitê de compras, que já com certeza vai estar conectado com ele, porque eles trabalham na mesma empresa, vai ter acesso à sua marca, vai ter acesso ao seu executivo ali, que também participou do podcast. Então, assim, é uma ação que cascateia em produção de conteúdo, em relacionamento, em futuros eventos. Então, assim, é algo que é uma estratégia normal, é algo que se faz para inbound marketing, é algo que se faz em marketing de conteúdo no geral, mas que com os pequenos detalhes e casando com a estratégia em si, a gente tem uma play de ABM extremamente complexa ali, muito bacana. Isso, mesma coisa para o webinar. E aí, sobre os eventos Petit Comité, eu queria aproveitar que o Bruno está aqui, aí não sei se é o melhor momento, que agora ele olhou para o lado ali, acho que ele está falando com alguém, mas então vou deixar. Bruno, tá de boa aí? Eu queria deixar um espaço para você falar dos eventos Petit Comité, da estratégia por trás e tudo mais, se você estiver de boa e quiser falar. Cara, posso falar. Primeiro, obrigado aí pela oportunidade, prazer conhecer todos vocês. Eu sou o Bruno, sou fundador aqui da Bora Experiências. Eu brinco que a gente caiu nessa história de ABM sem querer, tá, gente? Então, assim, já fazendo um disclaimer aqui, que não é a minha especialidade, apesar de eu trabalhar com vendas já há muito tempo, vendas complexas. Eu sou fundador de algumas startups e eu sempre fui a figura de vendas e minha jornada sempre foi complexa, longa, assim como todos imaginam as empresas de vocês hoje. Comecei a ouvir a história do ABM e eu fundei há 3 anos atrás uma empresa que chama Bora Experiências, que ela nasceu B2C, na verdade. A gente nasceu como se fosse uma curadoria de experiências legais dentro de grandes cidades. Só que aí os meus clientes B2C começaram a me procurar porque o Igor trabalha na empresa tal, a Natália trabalha na empresa tal, e começou a falar, cara, adorei a experiência, quero levar essa experiência para os meus clientes ou para os meus colaboradores. E aí a Bora pivotou, hoje em dia a gente é 100% B2B, e aí começamos a atender um monte de empresa, tipo Blip, tipo Adyen, tipo Auren Energia, e todo mundo falava as mesmas 3 letrinhas, ABM, ABM, ABM. Estou fazendo evento como parte da minha estratégia de ABM. Enfim, aí a gente começou a entender que isso era o nosso ICP, né? Então, o Gênesis estava falando aí de ICP, a gente começou a entender que a história do ABM era o nosso ICP, e que a gente resolvia várias dores dentro desse ativo, dentro da estratégia do ABM, que são os eventos aí que a turma chama carinhosamente de eventos Petit Comité. Então é isso, assim, a Bora sempre trabalhou com eventos de pequeno porte e de alto padrão. Porque hoje, quando você está trabalhando, por exemplo, um evento para um C-Level, para um tomador de decisão, essas pessoas são alvejadas com convites todos os dias, né? Então, como é que você se diferencia no meio da multidão? Porque eu falo assim, pô, eu moro em São Paulo hoje. Beleza, você chama o cara pro Corrientes 348 ou até pro Dom, o que tem de novidade para um C-Level isso, né? Porque ele pega o carro dele e vai sozinho, não tem necessariamente uma coisa que você está oferecendo para ele de diferente.
E as pessoas que começaram a fechar as experiências com a gente começaram a ver que a gente tinha um perfil de experiências um pouco diferente. E a gente tem uma característica que a gente não é uma agência. Eu não crio uma experiência para cada cliente que chega para mim. Eu tenho hoje um portfólio de várias experiências que já estão formatadas, que tem muito essa característica de terem momentos ali de relacionamento e tal, porque é isso. Hoje a maioria dos eventos que a gente faz são da seguinte forma: tem um primeiro momento ali de chegada, de coquetel, uns 40 minutos, então um bate-papo, um momento mais ali das pessoas, né, se integrando. E aí tem um momento ali de apresentação, e eu falo que hoje em dia os meus melhores eventos são os que têm menores apresentações. Eu tenho tido esses feedbacks bem concretos de que isso tem funcionado. Até porque, pô, você já está tirando a pessoa terça, quarta-feira da casa dela, vai encher ela de conteúdo que ela às vezes poderia receber num vídeo ou num. Então, a gente tem visto que esse modelo mais de, cara, boas-vindas, um depoimento que seja de um cliente feliz que vai gerar a conversa da segunda parte do evento, muitas vezes funciona até mais do que um evento que você vai querer encher o cara de conteúdo. Eu gosto muito de churrasco e eu falo o seguinte: tem carne que você não consegue comer no mesmo dia. Tem carne que você precisa marinar para no dia seguinte ela estar gostosa para você comer. Não adianta você querer fazer ali, resolver tudo, às vezes, numa carne que você precisa, às vezes, ligar no dia seguinte, né? O que eu quero dizer com isso? Não precisa ter essa ânsia. O que você precisa ali é criar momentos justamente para você, né, sair dessa relação do cara como um nome na planilha e sim uma pessoa que no dia seguinte você tem liberdade de pegar o seu WhatsApp e mandar um oi para ela, porque vocês já conversaram de coisas legais no dia anterior. Então, geralmente tem ali então, essa primeira parte de confraternização, tem uma parte de apresentação, e aí cabe a cada empresa fazer uma apresentação mais longa ou mais curta. E depois a gente tem experiências que sempre tem um storytelling, mas que eu evito que sejam experiências mão na massa. Uma vez eu tive um feedback muito legal, que não sei se eu contei isso para o Gênesis, a gente tem uma experiência que a gente faz, que é uma experiência de carne e tal, e eu fico, na hora do evento, muitas vezes eu fico sentado do lado da parrilha e tal, sentado na cadeirinha lá, e eu vi que tinha um cara que era convidado que estava lá no backstage, sentado na cadeirinha, do lado do parrilheiro, né? Eu comecei a conversar com o cara, falei, cara, e aí, beleza e tal, tá curtindo o evento? Ele falou, pô, tô gostando pra cacete, um dos melhores eventos que eu fui nos últimos tempos e tal. Eu falei, mas por que você tá gostando? Perguntei pra ele. Ele falou, cara, porque esses eventos hoje em dia o pessoal me chama, terça-feira à noite eu podia estar com minha mulher, poderia estar com meus filhos, e o povo me chama para fazer hambúrguer, me chama para fazer churrasco. Cara, eu não quero fazer churrasco, eu não quero fazer hambúrguer, eu quero tomar uma cerveja, tomar um vinho, comer uma carne gostosa, aprender uma coisa nova. Então, aí eu perguntei, tá, mas quem que é você? Ele falou, pô, sou head da AWS no Brasil. Então, head de vendas ou head da AWS, sei lá, era um cara top lá na AWS. Então, assim, a gente tem priorizado eventos que não são mão na massa, que não é aquela coisa de cozinhar junto e tal, porque isso distrai a conversa, isso é uma coisa que a gente tem visto. Em vez de você estar falando de como que você resolve o problema dele, ou entendendo qual que é a dor dele de negócio, ou simplesmente criando uma relação mais próxima, você está falando de qual molho de tomate você vai usar. E isso acho que não contribui muito para as relações. E é isso. E aí, esse ano, a gente está investindo mais nessa história da BM, que a gente, a vida inteira, sempre. Eu falo que tem 3 dores que a gente sempre viu com a história do ABM. Uma dor é oferecer experiências diferentes para esses C-levels, que é uma coisa que a gente sempre ofereceu. Mas a gente via que tinha outras dores, né? Porque o Gênesis, as Natálias, os Igors, as Lianas, geralmente são equipes, né? E aí, equipe tem que ajudar no convite, tem que arrumar o brinde, tem que passar por compras, tem que fazer crachá, tem que.
Então, a gente está ampliando o nosso rol de serviços esse ano e a gente está resolvendo mais dores das empresas. Então, por exemplo, hoje a gente tem um serviço de BDR as a Service para eventos. Então, putz, preciso chamar determinadas contas aqui que meu time de vendas não está conseguindo mobilizar. Então, a gente tem um serviço que a gente ajuda a convidar para esses eventos. A gente ajuda na parte de brindes, a gente ajuda na parte dos convites iniciais. A gente ajuda, eventualmente, a criar algumas experiências mais personalizadas e tal. Então, tem sido super legal, assim, tem funcionado super bem. Hoje a gente atende IDWall, Blip, Adyen, já trabalhamos com PicPay, GT Group, Lookbox, enfim, a gente fez mais de 120 eventos aí de ABM nos últimos 2 anos. É isso, a gente tem ali várias experiências. Depois, quem quiser conhecer mais, eu estou super à disposição lá no. Quiser pegar meu contato aqui, quiser me procurar lá no LinkedIn, para explicar um pouco mais. Não sei se você tem alguma questão específica, Gênesis, que você quer que eu Não, era mais ouvir fale, tal, sua explique? experiência mesmo sobre os petits comitês, e é mais para complementar também o que você trouxe. Um exemplo prático aqui que eu já fiz na vida, assim, foi, pô, criamos uma comunidade lá, o GTM Experts, na época, que eu trabalhava na Bowie, e criamos um grupo online mesmo, pô, para conversar com lideranças de GTM, e um dos convidados acabou trazendo a gente que era a gestora de marketing da Kyndryl, que é uma empresa do grupo IBM, e ela trouxe a gente para dentro do escritório delas para fazer um petit comitê lá dentro. Então, tipo, a gente teve uma experiência de se conectar geral, assim, a gente acabou nem falando da Boa em si, das soluções da Boa e tudo mais, mas que foi uma abertura, uma experiência totalmente diferente, que assim, putz, a gente está dentro do escritório de uma das maiores empresas do mundo, que é a BM, assim, desde que nasceu, e aí a gente foi trocando ideia. O evento durou, assim, tipo, começou às 7 horas, acabou às 11 da noite, porque o segurança bateu na porta e falou, gente, a gente tem que fechar o prédio, assim. E a gente nem viu o tempo passar. E essas experiências que o Bruno trouxe aí, eu trouxe ele aqui justamente para ele falar um pouco das experiências diferentes que ele traz aí nessas empresas e esse bench, né? Porque o cara vê eventos em diversas empresas diferentes, aí ele acabou de trazer ali o gabarito dos clientes deles, é muito bacana ver que, tipo, isso é uma coisa que acelera muito os processos, né? Então, assim, às vezes o projeto piloto de ABM, ele pode ser tipo, um evento que vai ser feito daqui a 4, 5 meses e até lá o nosso processo vai ser todo guiado em criar relacionamento para que o convite seja ser mais bem recebido, assim, por essas pessoas e a gente garanta que elas tenham presença lá. E um outro ponto para fechar o petit E um comitê, ponto que eu até para vejo, Gênesis, só fazendo um parênteses assim, cara, é muito diferente você ver uma empresa que faz esse trabalho bem feito de ABM, tipo assim, o processo de confirmação eu vejo muito, por exemplo, o Murta da Lookbox. Cara, o primeiro cara que eu ouvi falar de ABM foi o Murta da Lookbox. Cara, o Murta vai num evento igual o NRF todo ano, ele tá lá agora. O que ele estuda de cada conta, bicho, ele tem uma AI com tipo um dossiê de cada pessoa que vai estar no evento. Então, assim, ele abre um ele abre um documentozinho lá, um appzinho, que ele sabe exatamente o que o cara gosta. Ele sabe, cara, ele tem um dossiê incrível de cada pessoa que vai no evento que eles fazem, que ele patrocina e tal. Ele patrocina lá uma daquelas comitivas que vai na NRF. Então, assim, ele faz isso de forma magistral, porque ele entra num nível pessoal do cara, que ele tem um é nível de muito forte. informação que eu falo muito, como é que você descobre isso tudo? Né? Porque e aí, o que é legal? Porque aí vira um nível de convite que não é aquele convite que o cara recebe um e-mail marketing. Vira uma relação muito pessoal. Então, o cara, quando recebe o convite, ele fala, pô, quero ir, mas no background já tem toda uma construção que foi feita ali. Então, acho que quando isso funciona, essa jornada que o Gênesis falou, cara, é matador, assim. Certeza. E aí,
o outro último ponto que eu trago ali para a gente falar dessa jornada do projeto piloto é o social selling com mídia paga. Até que eu vi que o Igor é growth, né, Igor? Não, trabalha performance lá. Então, eu vejo muito, cara, a galera não usando bem essa ferramenta ainda do LinkedIn para poder fazer mídia paga, assim, porque mídia paga, se você, até, deixa eu ver se está no outro slide que eu falo disso. O mídia paga, ela acaba sendo muito cara no LinkedIn, né? Se a gente tem objetivo de conversão, né? Você pode ver que por cabeça aí joga lá em cima o preço comparado à meta e essas outras coisas. Porém, quando você faz o social selling, né? Esse programa para fazer social selling e o foco da mídia paga no ABM é alcance e marca, você acaba fazendo uma tríade muito forte com esses outros dois pontos. Então, tipo, os próprios os cortes de podcast, de webinars e tal, subindo como campanha para essas triangulações de contato que a gente fez nas etapas passadas, e o convite para a comunidade rodando através de lá, facilita muito, barateia muito o processo. E um disclaimer também, um pulo do gato ali em mídia paga para baratear o custo, acho que essa dica você vai gostar, Igor. É aquelas ferramentas tipo Phantom Buster da vida, ou LinkedIn DuckSoup, Wicked Helper, essas ferramentas assim, que elas fazem prospecção, né? Tipo, a automação, como se fosse e-mail marketing, só que no inbox. Então, um pedido de conexão mais um envio da mensagem. E a gente roda muito isso em massa para fazer convite para webinar, convite para eventos online, assim, que não são essas ideias de petit comitê, né? Os eventos de petit comitê a gente vai realmente focar nesses convites exclusivos, como o Bruno trouxe, que é a forma com que ele faz os convites, mas dessa forma a gente consegue baratear o gasto em mídia paga e trazer a galera, principalmente influenciadores, para esses eventos. Na Cloud Humans, que é uma scale-up também investida pela Y Combinator, que eu já fiz o ABM lá, cara, botava 100 pessoas no webinar, no presencial, assim, em 2024. Como? Como é possível? E é realmente porque funcionava muito bem os convites pelo LinkedIn Helper, a gente fazia pelo LinkedIn Helper lá. E aí, às vezes, tipo, é uma ferramenta que, para quem ainda nunca trabalhou com ela, você configura ela e ela entra no seu perfil do LinkedIn ou no do executivo e trabalha por você. Realmente, ela vai lá, abre o perfil, assim, assado, você tem que deixar o PC ligado para ele fazer. E como a gente era terceiro, a gente não fazia isso para eles, mas a gente explicava como eles faziam. Tem um materialzinho, um dossiê que eu explico passo a passo de como fazer. E aí a pessoa aplicava isso, assim, tipo, 3 contas, 3 BDRs fazendo isso simultaneamente. Cara, batia 1.000 inscritos, 1.200 inscritos, só de CX. Assim, cara, algo muito bizarro, assim, meio que na contramão disso que a gente está falando de personalização e tudo mais, mas para a gente conseguir ter o melhor dos dois mundos, assim, né? Conseguir fazer algo extremamente nichado para os decisores e algo mais capilarizado para os influenciadores, e a partir daí montar uma jornada que a gente vai estar gastando menos do que se a gente investisse esse mesmo valor para atingir essa galera em mídia paga e conseguir essa tríade de conteúdo. Então, assim, experiência, comunidade e eventos online. E aí os eventos online ele vai ter essa questão dos cortes para abastecer a produção de conteúdo. Então, pensando em piloto, eu pensaria muito nisso para a gente fazer essa jornada. E aí, obviamente, que eu trouxe um template para vocês também de jornada de relacionamento. Depois eu mando para vocês aí. Aqui vai mais por. Tá num PowerPoint isso aqui, mas se vocês fizerem por Excel também dá para fazer, só usar o racional por trás. Que eu coloco aqui por trimestre, e aí, Nath, fecha muito aquilo que você falou. Tipo, eu tenho 6 meses, 9 meses para fazer o negócio. Como que eu vou encaixar isso dentro da minha jornada? Então, eu faço uma jornada de relacionamento. Aqui, né, a gente não tem essa obrigatoriedade de fazer tão rápido, então eu coloquei trimestral, que aí basicamente o que vai mudar de você mudar de trimestral para bimestral é a quantidade de follow-ups que você vai fazer, caso aquela pessoa não responda as primeiras interações. E eu acho que o importante trazer aqui é que os follow-ups em ABM, eles têm que ter um motivo muito claro e uma geração de valor muito maior do que em outras iniciativas ali que a gente costuma fazer, porque como são grandes contas, a gente não pode queimar muito cartucho, então a gente tem que ser muito assertivo. Então, aqui eu coloco as pré-plays, que basicamente vão ser todas as ações online que a gente vai trabalhar com essas listas de contatos que a gente tem, para que as plays sejam de fato esses eventos offline de experiência que a gente consiga trazer os principais decisores para os eventos mais caros de experiência, mais nichados possíveis, e esses eventos um pouco maiores, e aí às vezes presenciais, às vezes online, para os influenciadores. Então, aqui eu trouxe esse ponto, tipo, a conexão vai começar em dezembro e vai até o início de janeiro. E aí, nesse processo, a gente vai se conectar com o comitê de compras e os contatos que a gente entender que são interessantes.
Depois a gente vem em nutrição, e aí o material rico, ele vai servir para esse momento. Tipo, tentei a primeira mensagem, o cara não respondeu, a segunda mensagem ela tem que vir com um punch, alguma pegada que vai gerar valor para ele. Então, assim, putz, me conectei dizendo que, eu vou usar um exemplo prático. Ah, cara, um dos meus QRs para esse ano é estar conectado com grandes pessoas do mercado de inovação. Então, eu acho que seria bacana a gente se conectar aqui no, tipo, por causa disso, disso, disso. E aí a pesquisa vai te ajudar o que você vai colocar nesse isso, né? E aí, geralmente, isso vem com uma resposta, porque você não está sendo invasivo, você não está sendo desrespeitoso, você não está, me vê 15 minutos da sua agenda, tipo, para quê? Né? Aí a gente vê N posts das pessoas falando mal das prospecções. Isso eu garanto que vocês nunca vão ver eu fazendo, porque eu acho isso muita sacanagem. E por mais que você receba prospecções ruins, eu acho que o mínimo que a gente pode fazer, sabendo fazer prospecções, é ajudar a pessoa a ir para um caminho um pouco melhor. Se ela vai ouvir ou não, aí é com ela. Mas eu acho que a nossa parte não é expor ninguém que está tentando bater meta e ganhar o seu salário para sobreviver, né? A gente está no Brasil, a gente tem que lembrar disso. Então, eu costumo trabalhar esse material justamente para poder ter motivos claros para fazer follow-up. E no ABM, eu acho interessante a gente frisar que, como são grandes contas, geralmente a pessoa pode ser envolvida até na etapa de criação do material rico. E eu acho que esse é um pulo do gato que às vezes as pessoas acabam não utilizando muito. Por exemplo, que fui criar esse Global Insights que eu comentei com vocês mais cedo. Gente, se vocês estiverem ruim com o horário aí e forem precisar saindo, peço desculpas aí pela excesso de detalhes, mas esse é um meu hiperfoco, então acabei falando um pouco demais. Mas se quiserem, enfim, parar por aqui, a gente segue num dia 2, enfim, fique à vontade. Mas quem puder, eu vou continuar falando, vou estar por aqui. Então, sobre o material rico, eu trouxe esse ponto para o meu time para a gente começar a prospecção através de falar do material rico. Isso funcionou muito bem. Tipo assim, tentei essa primeira mensagem de conexão falando sobre isso, alguns responderam, alguns não. Os que não responderam, o meu primeiro follow-up foi o seguinte: passou uma semana, passou 10 dias, eu falei, fulano, obrigado pela conexão, vi que tudo bem que você não respondeu a primeira mensagem, mas a minha próxima mensagem seria para falar do conteúdo que eu estou montando. Estamos criando aqui um conteúdo sobre indústrias, com um compilado de alguns clientes que a gente trabalhou que teve case de sucesso no ano passado. Aí eu citei clientes que são da mesma indústria que ele, tipo assim, fizemos algo com a Alpargatas para a gente ter uma nova, eu não lembro exatamente qual foi, assim, um novo produto para eles. E foi assim, assim, assado, e a gente compilou isso no treinamento, nessa parte do material. Como vocês são da mesma indústria, eu gostaria de entender se você tem a intenção de participar e dar os seus 2 centavos ali, e trazer algum ponto em relação às tendências para esse ano. Porque a gente vai montar esse material, já tem depoimento de tal empresa, tal empresa, tal empresa, e assim que estiver pronto, eu compartilho com você em primeira mão. Cara, dos 80% que não tinham respondido, eu já consegui 40% de resposta. Então, assim, já ainda ficou uma galera para trás, e eu acho que cada etapa da jornada vai ficando uma galera para trás, é natural. E aí eu acho importante o CRM nesse momento, justamente para a gente entender quando que é o momento de tentar novamente falar com aquele cara, porque eu não vou ficar tentando fazer 3, 4, 5 follow-ups, por mais que o guru tal falou que é importante ficar fazendo follow-up, porque só depois do 7º follow-up que eles vão responder. Eu não me sinto confortável de fazer isso, principalmente a gente está falando que é ABM, não estamos falando de outbound, de outras estratégias. Então, eu acho que essa é uma pegada que o material rico pode ser diferente em ABM, e de novo ressaltar aquele ponto, que o ABM não é sobre fazer coisas diferentes, é sobre como você faz aquilo de forma diferente. Então, acho que esse é um ponto bem interessante. O próximo touch, né, ele exige que a pessoa tenha te respondido em alguma instância. Então, se a pessoa não te respondeu, eu acho que tem aqueles breakups que eu não costumo fazer, mas que pode ser uma alternativa também, caso você queira dar aquela última tentadinha, vai que. Então, vale a pena. E a pessoa evoluindo, eu acho muito bacana trazer o benchmark como forma de você iniciar um relacionamento online ali. A gente ainda está falando da jornada de relacionamento, a gente não conhece aquele cara. Então, trazer um bench é sempre algo que vai casar muito. Tipo, eu e a Nath, a gente não se conhecia até hoje. Mas tenho certeza que depois que a gente sair daqui, a gente ainda vai trocar uma ideia. Tipo, provavelmente a gente faça uma sessão só eu e ela, porque acabou virando algo maior do que a gente previa, né, Nath? Então, com certeza, foi algo que vai aproximar a gente de alguma forma, né? Tipo, por mais que eu não tenha uma intenção comercial com ela,
mas isso flui muito bem quando a gente tem uma intenção comercial com os nossos prospects também. Então, participar de comunidades, criar comunidades é muito importante na nossa jornada, porque facilita com que isso ocorra mais naturalmente. Mas a gente fazendo outreach no LinkedIn, a gente pode chegar nisso, porque é algo que é extremamente natural, assim, até olhando, tipo, influenciador, a gente está olhando para influenciador, a gente vai botar um influenciador para falar. A gente está prospectando o decisor, a gente bota um decisor para enviar essa mensagem para que a conexão ocorra da maneira mais natural também. Porque se eu estou falando de benchmark, eu, CEO, não quero benchmark com SDR de uma empresa, né? Mesmo que seja BDR e tudo mais. Então, eu acho que esse é um ponto interessante e todos esses pontos vão estar preparando aquela pessoa para quando você, mais para frente, ali, 2, 3 semanas depois, fazer um convite para um evento, isso seja um pouco mais natural. Pô, falamos sobre isso, batemos o papo sobre o material, você contribuiu e tudo mais, vou fazer um evento aqui. Você não quer participar? E aí tem aquele mesmo disclaimer, tipo, se é um influenciador, eu vou convidar ele para participar, se é um decisor, eu vou convidar ele para ser o palestrante, ou vou convidar ele para algo menor, mais nichado, mais petit comité. Então, eu gosto muito de trabalhar isso. Esses eventos aqui eu deixei em blur, mas porque é algo nosso, né? Eu não posso abrir isso aqui. Mas eles têm 4 caixinhas, porque são os 4 clusters que eu diversifiquei, né? Então, você não precisa ficar criando 4 coisas diferentes, 4 cópias diferentes e tudo mais. Então, aqui eu criei porque a gente vai ter essa diversidade, assim. Inclusive, o Bruno vai ajudar a gente com a jornada de drinks, que é o evento que a gente contratou de experiência, e a gente vai fazer 4 vezes, porque são 4 públicos diferentes. E aí a gente vai tentar buscar só decisores dessas contas, tipo 30 pessoas, sendo que 20 e tantas pessoas vão ser convidados e as outras pessoas vão ser nosso time comercial espalhado. Isso era um outro ponto que eu ia comentar também enquanto o Bruno estava falando, e que eu acho muito legal a gente ter uma estratégia para isso. Então, cara, o evento é um evento de relacionamento. Então, em primeiro lugar, evento não é last click. Então, tipo, às vezes a gente acha que depois do evento a galera já vai fechar e geralmente o evento acontece aqui para lá na frente a venda ocorrer, né? Que nem o Bruno falou, que às vezes a gente faz a carne para comer no dia seguinte, beleza. O segundo ponto é você ter proporção de time comercial para convidados. Tipo, se eu tenho um evento para 200 pessoas, eu não vou ter como o meu BDR, o meu executivo, falar com essas 200 pessoas com qualidade. Então a gente vai acabar meio que gastando mais dinheiro para ter momentos menos personalizados com aquelas pessoas que a gente quer se relacionar. Então, eu acho isso muito interessante. Nesse bar, especificamente, que a gente vai fazer esse evento, eu já conversei com o Caetano, que é uma outra pessoa que já fez essa experiência também. Ele já me falou, cara, é um lugar com 3 espaços. Bota 3 pessoas de comercial, um em cada espaço, porque as pessoas vão fluindo pelo evento e seus BDRs vão estar lá prontos para interagir com cada um deles. E, cara, é muito importante o papel do ABMer nesse momento de fazer um alinhamento com o time comercial, de falar assim, irmão, esquece vender hoje. Hoje é dia de você chegar, tirar foto com o cara, sabe? Entender se o cara gosta mais de verde ou de amarelo, se ele torce pro Corinthians, se ele torce pro Palmeiras, se ele joga poker, se ele não gosta de jogo, sabe? Tudo isso é o que a gente faria num formulário que ninguém ia preencher, a gente vai fazer no dia do primeiro evento de relacionamento. Então, eu acho que, voltando na ideia de a gente fazer um piloto, gastando pouco em pouco tempo, eu iria nessa pegada, tipo assim, vou fazer um evento. E aí, Nath, até a gente não está fazendo o jabá aqui da Bora Experiência, então não vou falar de um evento da Bora Experiência. Um outro evento que eu vou fazer é na Praça São Lourenço, que é um lugar super chique, bonitão, só que o espaço do aluguel lá é R$2.000. Eu pago R$2.000 no espaço, aí o buffet por pessoa, óbvio que vai ter a opção de R$600 por pessoa, que é o maior vinho, todos os coquetéis, cerveja, não sei o que lá, mas o básico do básico de alimentos e bebidas é R$90 por pessoa. Eu consigo fazer um evento para 40, 50 pessoas gastando R$6.000, R$7.000. Pô, se o seu ticket médio é gigantesco, e aí no caso o meu dá para fazer infinitas vezes um evento de R$7.000. Mas a gente vai fazer 2 desses para influenciadores. Então a gente não envolveu algo super, super, super caro, porque a gente quer validar que realmente faz sentido a gente fazer evento para influenciadores e a partir daí a gente fazer outras coisas. Então, às vezes, a gente coloca empecilhos muito grandes para fazer eventos e, no final das contas, não precisa tanto. Então, dá para validar os pilotos com eventos menores e, às vezes, tipo, 1/3 da verba de mídia paga é esses R$7.000, sabe? Então, às vezes, vale a pena com essa mentalidade de growth também, tipo, pausar um pouco a campanha por um tempo e tentar fazer um evento desse esporadicamente para ver qual que é o retorno que isso traz. E aí, tem a ação pós-evento que eu acho fundamental.
tipo assim, trazer algo logo depois. Então, geralmente, putz, eu gosto muito daquela galera que tá lá no dia do evento e faz aqueles esquemas bem visuais, assim, do que foi dito nas palestras, do que foi dito nos encontros, e depois fornece isso como PDF. Cara, eu já usei muito isso, já contratei muito fornecedor que faz isso, e é algo que, assim, brilha os olhos, porque a pessoa vê aquilo e já lembra na hora, assim, tipo, você olha um canto de uma imagem lá, você fala, putz, aqui foi que o palestrante falou disso, disso, disso. E aí isso acaba, tipo, gerando um valor absurdo, assim, no conteúdo, e você, de novo, é como ser intencional em ABM, né? Você tem um motivo para falar com o cara depois do evento. Então, ó, fulano, obrigado pela participação, tá aqui o conteúdo que a gente fez com base em tudo aquilo que a gente apresentou e conversou no evento passado, e aí eu espero muito que você diga pra gente o que você achou, né? Aí as pessoas costumam utilizar NPS ou outro formulário, mas pode ser qualquer coisa que te ajude a ter, em primeiro lugar, mais informações, se aquele encontro foi relevante, se o que o cara achou bacana, para você saber o que fazer de novo, o que, enfim, melhorar na próxima e tudo mais. Então, acho que esse é um ponto bem interessante. E aí aqui eu coloco indicadores para você medir cada etapa dessa jornada aqui embaixo, né? Depois eu vou compartilhar com vocês, como eu já falei. E o ponto final que eu gostaria de citar aqui na jornada de relacionamento, e aí não só da de relacionamento, mas em todas as etapas da jornada, que é esse momento de colheita. Porque, principalmente em piloto, a gente quer validar o piloto, né? A gente quer validar que faz sentido aquela determinada estratégia que a gente está tentando, no caso a BM. Aqui é um momento que a gente vai tentar fazer um approach de acordo com a receptividade que a gente teve no evento. Então, assim, putz, o evento foi para 20 pessoas. 15 pessoas, a gente foi lá, trocou ideia, bateu um papo e foi super massa. Aí, só que outras 5 pessoas, não. Essas outras 5 pessoas a gente trocou uma ideia, os caras foram pro after com a gente tirou foto bebaço, e foi muito legal. A gente, putz, sabe o nome da filha do fulano, ou foi sei o que com ciclano, e por aí vai. Cara, essas 5 pessoas a gente vai poder, a gente com a sensibilidade, com a maior, né, calmaria do mundo, entender. Meu, bora bater um papo, comercialmente falando? Bora ver se a gente tem um fit para avançar em alguma coisa? No meu caso, eu sei que eu estou num lugar extremamente privilegiado, porque a gente não cobra antes de gerar um valor absurdo para o cara. Então, para mim, fica muito mais fácil falar, ó, a gente tem aqui uma oportunidade que a gente mapeou, porque a sua empresa está no lucro presumido e tudo mais, a gente acha que a gente pode gerar esse valor para você se você dá um tempinho para a gente falar. Tem como a gente bater um papo com o meu especialista? E isso fluiu super bem. Mas é possível encontrar, assim, talvez não nessa quantidade, tipo, de 20, você encontrar 5 pessoas nesse caso, mas sempre vai ter uma ou outra ali que vai estar mais suscetível, ou que vai te procurar de antemão, que vai, a famosa levantada de mão em evento, né? Que vai querer, tipo, falar sobre isso de forma mais intencional desde esse momento. Então, eu acho que cabe a gente de ABM tornar isso possível conforme a gente vai pensando no nosso evento. Então, tipo, ter um momento que a pessoa vai poder escanear um QR Code para preencher algo que vai dar para a gente um indicativo que ela está mais quente, ou ela fala assim, um exemplo que eu gosto muito é essas calculadoras, né? Preenche aqui para você ver qual que é a porcentagem de inovação que a sua área de inovação tem, tipo, em relação ao mercado. Cara, qualquer coisa que relaciona ao mercado que te traz um resultado depois de você preencher alguma coisa, chama muito a atenção. Porque a pessoa, por mais que ela, tipo, nossa, não vai mudar a vida dela, ela vai ter a mínima curiosidade possível para preencher aquilo. E às vezes de ela preencher aquilo, você já consegue tirar um super insight ali, um super bacana para você utilizar depois. E aí eu trago aqui esse exemplo, né? Eu acho que eu acabei falando ao longo do caminho, mas o ponto é que eu gosto de trabalhar. Definir as KPIs que eu vou medir o sucesso daquelas ações, alinhar com o time comercial e o C-Suite que eu vou fazer aquilo que eu vou fazer. Aí eu vou, primeiro, começar com a campanha de mídia paga com foco em awareness, desenvolver esses materiais de social selling e true leadership para que isso ocorra muito bem. A gente tem um cronograma de postagens, tem um material rico e tudo mais. E aí eu vou fazer o convite para o evento presencial, desse estilo de petit comitê, ou vou para o caminho de podcast comunidade. Então, assim, com certeza esse seria algo que eu faria para iniciar um projeto piloto. Assim, um exemplo prático. E é importantíssimo essa camada de Heavy Ops por baixo, porque você não vai conseguir medir o sucesso daquilo se você não tiver um CRM pronto e configurado com as propriedades certas, com um pipeline separado para a BM, com contas e contatos lá dentro. E principalmente esse ponto do alinhamento com o time comercial, né? Cara, a partir do momento que uma empresa entra na Target Account List do seu programa de ABM, ela tem que sair de todas as outras iniciativas de GTM. Tipo assim, não pode estar na cadeia de prospecção do time de outbound.
não pode estar em nada que não seja de ABM, porque senão fica muito esquisito. Tipo assim, o SDR ele vai estar moendo cana lá e o seu BDR vai estar chamando o cara para um charuto com uísque no lugar foda. Então, assim, é totalmente diferente. Então, não dá para você fazer isso, e eu mesmo já errei muito isso e não verificar isso antes. Tipo, cara, mandei mensagem pro cara que já tinha sido abordado 8 vezes pela minha equipe. Maior vacilo, velho. Gastei dinheiro, gastei tempo, gastei esforço prospectando a conta e a conta já tinha sido prospectada. Então, tipo, o cara já tinha queimado a largada lá e eu tava lá, fulano, né, vi que você, não sei o que, não sei o que lá. Perdi meu tempo, fiquei puto e ainda briguei com o meu time comercial. E a gente de marketing, às vezes, a gente é pago para ser cadelinha do time comercial, né? Então, quando a gente faz esse tipo de coisa, a gente perde muita credibilidade, a gente perde tempo. Nossa, é horrível. A pior coisa que pode acontecer na vida é a gente queimar fazer essa burrada. Então, eu trouxe os eventos que a gente vira sênior errando bastante, né? Eu acho que esse é o meu mantra. Então, para finalizar de eventos, aqui, ó, ô Brunão, moral, hein, velho? Dá um desconto aí no próximo evento. Coloquei aqui o Bora Experiências, para mim, realmente é um fornecedor que me ajudou muito aí, que com certeza vai ajudar muito agora. Coloquei um obrigado, Bruno. Valeu, Bruno, também. Eu vejo muito isso, tipo, a galera fazendo evento para 100 pessoas, trazendo palestra genérica, dando brinde sem graça, sem contexto, com foco em geração de lead. Cara, pior cagada, velho. Eu fiz um Web Summit 2021, que era uma startup early stage, e a gente falou, vamos pro Web Summit pegar stand lá, não sei o que lá. Cara, gastamos a verba pra caramba, tomamos layoff 3 meses depois. Aí, perdi meu emprego, show. Primeira experiência como head de marketing, fiquei 3 meses. Até tirei, nem tem no meu LinkedIn essa experiência. Porque a gente deu murro em ponta de faca, cara. Foi fazer algo que não estava no nosso momento ali. Ao passo que depois disso, eu peguei e comprei 2 ingressos para meus BDRs para ir no Web Summit e a gente conseguiu fechar um contrato. Porque os caras bateram de stand em stand para falar com a galera com uma proposta assertiva, notebook debaixo do braço. Foi muito mais lucrativo. Se eu comparar o ROI de uma ação com outra, tipo assim, 6 casos decimais a mais para uma que eu comprei o ingresso versus a outra que eu fiz um puto stand, sabe? E aí o stand deu mó dor de cabeça, a gente fica ansioso, a gente acha que vai dar ruim até o último segundo. E aí, no caso, deu super certo no dia, mas a gente bipou 100 pessoas, a gente não converteu nada, tipo assim, acabou. Jogamos fora, a empresa fechou, literalmente fechou. E aí, o novo racional que a gente tem é esse, tipo, pegar eventos para pequenos grupos, fazer um conteúdo direcionado ao cluster. Então, tipo, cara, não é só direcionado àquela indústria. Dentro daquela indústria tem os clusters, dentro do cluster eu vou fazer o evento para aquele cluster. Então, isso é muito importante. Fazer a proporção, né, que eu comentei, a proporção do comercial para os convidados. Então, tipo, cara, cinco convidados para cada comercial, eu acho que já é um número bom. Tipo, 10, 15 já começa a ficar um pouco mais difícil. Se seu time comercial for super sênior, beleza, vai dar conta. Agora, se for um time comercial mais acostumado com side sales e tudo mais, eu recomendo que essa proporção seja a menor possível. E aí o foco em experiência, de fato, e relacionamento. E aí, para realmente não ser jabá, né? Fora o Bruno aí, que faz experiências muito legais, o grupo Trio, o grupo PHD, tem grandes espaços, assim, grandes casas, as principais casas de São Paulo, assim, são que aí para eventos maiores mesmo, são fornecedores extremamente de confiança, assim, que vão dar conta do alimentos e bebidas, do espaço e tudo mais, vão cobrar um valor um pouco maior, eu acho que não é 100% da proposta aqui para o projeto piloto, mas que, putz, são lugares bem legais também, que você pode confiar tranquilo, a partir do momento que você tem o budget para fazer, estrutura e tudo mais, pois ali o dinheiro com certeza vai ser um evento foda. E aí, gente, acabou. Vamos parar de falar um pouco, mas eu acho que a conclusão disso é, para o projeto de piloto funcionar, não precisa necessariamente estar com todas as ferramentas da moda, rios de dinheiro, superestrutura. Eu acho que uma planilha, um budget de acordo com o ticket médio e o momento do projeto e um sonho são suficientes para a gente fazer. Cara, e aí se eu fosse reforçar o que eu acho mais importante disso tudo, inteligência comercial. Acho que o papel do ABM hoje é muito inteligência comercial, assim, ao longo de todo o projeto, todo o processo. Clareza no perfil de clientes e do comitê de compras, saber que, tipo, se você não conseguir do primeiro comitê, você vai conseguir dos demais com certeza. Ações de marketing conectadas com o time comercial, extremamente fundamental. E o próximo passo definido com uma pitadinha de personalização. Acho que esse é o extremo resumo aí para você fazer um projeto piloto, gastando pouco e sendo assertivo nas suas estratégias. E aí, deixar para vocês, caso tenha alguma pergunta ou quiser me procurar depois, enfim, fazendo um jabazinho, eu faço algumas mentorias também, acompanho.
um a um, no caso de algumas empresas específicas, e para 2025 eu também vou abrir um pouco mais de papel, porque acabou ficando mais tranquilo para mim dar conta de outros projetos. Então, eu gosto de fazer bastante coisa e eu sou pai recente, eu tenho um filho de 3 meses, então preciso comprar fórmula, preciso comprar vacina, pediatra, essas coisas. Então, fica aí também à disposição. E aí, deixo para perguntas aí esse último momentinho. Caso vocês queiram fazer algo, estou aqui. Eu tenho uma pergunta. Primeiro, agradecer. Você falou uma aula, não um bate-papo, mas foi uma aula. Pelo menos para mim foi uma aula, que te agradeço muito. Eu tenho uma dúvida, que é o seguinte. Durante a jornada, né, a jornada de ABM, tem algum momento em que você fala assim, cara, eu fiz todas essas plays, eu fico pensando, as nossas contas ficam em média 6 meses no nosso funil. Demora 6 meses, às vezes fica parado em compras, tem que fazer, enfim, fica ali 6 meses. Tem algum momento que você fala assim, cara, aqui tá com vendas e se você precisar, você me demanda, ou você fica, se o seu ciclo de venda foi de 9 meses, ou, sei lá, 1 ano, você fica 1 ano ali junto com vendas. Como é que você faz? Cara, esse é um ponto muito importante. Nunca deixo venda sozinho, nunca. Porque, principalmente em oportunidades paradas, assim, venda sempre vai buscar bater a meta para ganhar dinheiro. Se você não cutucar, tipo assim, como é que tá os follow-ups daquela conta? Atualizou o CRM, ficar puxando, eles vão delargar, assim, com certeza. Então, eu tenho rituais que eu sigo sempre, semana a semana, com o time comercial, tipo, meia horinha antes do almoço, eu sempre puxo eles para falar das contas específicas. Então, eu tenho um ritual com os BDRs, eu tenho os rituais com account managers. Então, tipo, para poder falar, cara, determinada conta, como que tá? Como que a gente de marketing ajuda? Tipo, precisa criar algum asset, precisa fazer algum evento para destravar a pipeline, que isso também rola bastante. A gente programou uma jornada, mas, tipo, chegou na jornada de decisão lá, tá totalmente parado. Vamos fazer algum evento para chamar essa galera que está ali parada em momento de decisão para poder destravar. Então, tipo, geralmente, ciclo de venda grande, por exemplo, vai ter momentos de sazonalidade que vai doer mais, que a gente sabe que, tipo, cara, aquele é o momento de você prospectar. Então, tipo assim, no nosso caso, o nosso calendário fiscal aqui acaba em setembro. Então, toda a minha jornada está programada para acabar em agosto. Tipo assim, aí a gente vai estar a milhão lá, o time comercial, pá, não sei o quê, tentando, passou setembro, acabou as datas do MCTI, que é o Ministério lá da Ciência e Inovação. Aí vai passar um tempo, só que meu ciclo de vendas às vezes é maior do que esse ciclo do ano. E aí o comercial vai falar, putz, agora é momento de baixa. Então não vou nem encher o saco daquele cliente. Então vai ter esse momento que a gente respeita o momento de baixa também, tipo assim, não tem o que fazer. Momento de baixa, momento de baixa. Então, eu vou nutrir esse cara, tipo, campanha de media awareness, vou fazer na minha parte de marketing que eu consegui fazer. Tipo, se é um contato que já avançou, tem o e-mail do cara, tem o WhatsApp do cara, eu consigo fazer alguma coisa, tipo, mandar um convite, um webinar, alguma coisa nesse sentido. Agora, se já fizemos de tudo isso e aí, tipo assim, ver follow-up comercial, o que eu faço buscar esses rituais para garantir com que essas contas estejam sendo trabalhadas e alertas no CRM para garantir que a cada X tempo a gente volte a tentar engajar com aquele fulano que parou em determinada fase do nosso funil. Eu acho que seria essa a resposta que eu daria para você agora, lembrando das minhas experiências de últimas. Beleza, obrigada. Imagina. Parabéns, achei assim bem didático, né? Muitas coisas que você falou ali eu já venho fazendo. Eu acho que eu bato muito forte que o social selling, para mim, é um dos primeiros touches de ABM, sabe? Porque é a partir do LinkedIn que a gente acaba se aproximando mais, né? Não existe mais essa questão de ligação. O que eu queria entender um pouquinho com você é qual é o teu protagonismo? Você também fala com os prospects? Cara, uma das coisas que eu até venci assim na minha vida foi que a minha limitação como marketing antes de entrar em ABM era que eu não chego em vendas. Quem faz venda é o vendedor. Então, Sim. assim, eu parava por ali. O que me fez mudar, e eu sei que às vezes não é tão natural assim, é porque eu fui de uma agência que vendia projeto de marketing. Então, tipo, estar presente nas negociações era muito positivo, né? Tipo, fazia a gente se conectar muito mais fácil, conseguia vender e tudo mais.
Hoje, eu tô aqui na GT e, após vencer esse processo, eu assumo esse protagonismo, porque eu vejo que muita gente, tipo, bota o SDR para prospectar e esquece de fazer uma limpeza no perfil do SDR. Porque também tem um conflito de interesse ali. O SDR, ele trabalha na sua empresa hoje, mas, cara, ele, se vier uma proposta melhor, ele vai para outra empresa. Natural, acontece. E aí, o que a gente fez aqui? A gente deu banho de loja nos nossos SDRs e atualizou o perfil dos caras. Tudo relacionado à inovação. Então, tipo, não é novos negócios, ele é um consultor de inovação. É isso. Então, eu assumi nesse papel de fazer o primeiro outreach para buscar, por exemplo, a gente fez uma comunidade de inovação. E o único responsável por convidar a galera para essa comunidade sou eu. Isso porque é dentro do meu QR trazer uma comunidade ativa e fazer a gestão da comunidade lá dentro. Isso é muito bacana porque eu faço esse trabalho, eu rompo essa primeira barreira, diminui a chance do cara não me responder, porque ele vê que quando ele entra no meu perfil, ele vê carreira de marketing, mas esse cara realmente, ele está fazendo uma comunidade e eu pretendo participar de uma comunidade de inovação, eu vou participar. Dentro dessa comunidade, eu tenho meus BDRs e tenho os executivos de venda. É aí que eles entram nas minhas plays hoje, né? Falando do meu cenário hoje. Porque lá, o cara tá lá dentro, ele vai jogar as dúvidas dele, como a Nath jogou a dúvida dela lá, e aí quem vai responder não vai ser eu. Vai ser o meu BDR, vai ser meu account manager. Então, esse é o meu protagonismo hoje. Eu penso na jornada, eu inicio ela, e aí eu faço o handoff com o comercial lá dentro. Porque aí isso acontece de uma forma muito mais natural do que eu falar, peraí que eu vou te conectar com o meu SDR. Eu vou te passar para o meu especialista. Corta o rapport, né? Isso aí quebra o rapport. Então, tipo, eu conectei com ele e eu consegui o que eu queria dele, e a partir dali ele tem lá a conexão com o rapport. E a mesma pessoa que faz isso não é a mesma pessoa que prospecta para o time de outbound aqui dentro da GT. Então, isso foi uma das minhas preocupações quando eu fui assumir o projeto. Eu falei, eu vou ter um BDR para mim? Eu quero ter um BDR só para mim, para chamar de meu. Para aí a gente poder fazer dessa forma. É bem difícil também. Outra pergunta que eu queria te fazer é com relação ao CRM. Quando você faz o levantamento das listas e ali do comitê de compras e tal, você já faz o upload, porque a gente sabe, né, que um HubSpot da vida, se eu subo aquela lista, eu já estou pagando pelaquela lista, né? E aquela pessoa não deu eu aceito receber comunicado e tudo mais do marketing, né? Você já sobe essa lista dentro do CRM quando você faz já a triangulação dos contatos, ou fica em uma planilha e quando o cara começa a conseguir porque a prospecção com esse comitê de compras é diferente, não é um outbound puro, né? Então vai demorar muito mais. Como é que vocês fazem, assim, só para eu entender um pouquinho? Pô, muito, muito boa essa pergunta, porque puta, dor no coração quando rompe a barreira de um preço para o outro dentro do CRM, né? Você fica, caralho, fodeu, né? Acho que você vai precisar de mais budget e tudo mais. Eu já trabalhei na RD Station, nossa, e a gente sofria, porque eu trabalhei com time de parceiros, eu recebia muito isso. Nossa, mas eu nem vi que passou meu número de leads, já estão cobrando. Não, a gente mandou um e-mail, tá lá, você tinha que ter visto. Mas beleza. Passando esse disclaimer, a pergunta foi realmente muito boa. O que a gente faz? Eu subo faseado. Então, assim, que nem eu falei, a gente tem um comitê de compras aqui que envolve P&D, supply chain e financeiro. Eu vou subir primeiro o P&D, aí sim, eu subo todo mundo, e aí vai iniciar o outreach pelo Linked Helper, por exemplo. Aí o Linked Helper ele vai me dar o pedido de conexão, quem aceitou, e aí a partir do momento que eu sei todo mundo que aceitou, eu vou mandar a primeira mensagem. Aí já é a primeira coisa. Passou 2 semanas, fulano não aceitou, vou lá no CRM e já excluo o contato. Que aí a gente consegue já diminuir essa dor muito grande do budget. Se não tem essa dor do budget, o melhor dos cenários é manter lá, porque você sabe exatamente quem você tentou, por que você tentou, quais foram as tentativas, quando foi. Então tem todo aquele lance de você ter o registro lá dentro. O histórico. Agora, se esse é um problema, a gente faz faseado. Hoje a gente faz faseado o P&D porque a gente está fazendo para muita empresa. Então, assim, todo mundo de P&D a gente subiu e vai começar o outreach agora. E eu não tenho um BDR tão sênior assim, então é importante para mim fasear também, porque aí quando a gente tiver bem claro quem são as empresas que avançaram no relacionamento, aí eu vou mandar um novo lote para ele,
tirando essa galera de P&D e colocando a galera de, sei lá, supply chain, financeiro. Eu acho que o próximo que eu vou tentar vai ser o financeiro. Mas eu faço esse faseamento nesse momento, o meu motivo não é nem o financeiro, meu motivo é o capacity do meu BDR mesmo. Mas aí eu acho que serve um pouco para resolver esse tipo de dor também, fazer esse faseamento. Porque o mundo ideal é isso. No pior dos casos, se esse for realmente uma dor, você pode manter o controle pela planilha. Então, tipo, eu Sim. tentei contato, não consegui, aí mantém na planilha. Os que conseguiu contato, você já sobe para o CRM, pode ser uma saída. Hoje a gente tem HubSpot e Salesforce, daí eu ainda estou me adaptando aqui, porque é bem complexo. Eu nunca trabalhei com Salesforce, mas eu tô ligado que é puxado. Nossa senhora, se não tiver realmente um time de RevOps, é complicado, assim, mas por enquanto eu estou na planilha, eu estou há 4 meses aqui na nova empresa, então, mas foi bem, bem útil esse bate-papo aqui. Muito obrigada mesmo, assim. A gente continua conversando lá na comunidade, Com certeza. mas abriu vários leques aqui Que bom. Aí um negócio legal antes de a gente encerrar, Liana, que eu participei desse mesmo processo que você. Eu acho que a gente foi concorrente aí do processo da DigiBee. Aí eu acabei optando por vir para cá. Mas foi muito massa. Até achei estranho, porque a menina que me entrevistou, eu esqueci o nome dela, ela saiu, né? Liliane saiu. Ela saiu, né? Eu falei, ué, menina, você queria me levar? Tipo assim, né? Estávamos conversando para me levar e do nada você saiu, né? Enfim, loucura, né? Coisa do mercado B2B desse tamanho, né? O ovinho. Exatamente. Mas muito legal, parabéns aí. Aqui quando eu tiver um case eu conto para vocês. Na semana que vem vou estar em São Paulo, eu não sou de São Paulo, sou de Santa Catarina, e consegui fazer eu mesma vou fazer um treinamento de social selling para todo o time de GTM. Então, todo mundo que está ali de revenue e tal, eu vou fazer esse treinamento, e daí no final a gente vai fazer um programa de gamificação para as pessoas que começarem a publicar as coisas lá no próprio LinkedIn. Então, vai ter uma pontuação. Se der certo, a gente volta a conversar, eu falo para vocês, porque o ABM é sobre reputação, relacionamento e receita. Então, aqui eu vou trabalhar a reputação e com o comercial, é claro, vou trabalhar ali o relacionamento, né? Então, semana que vem aí promete várias coisas. Porque o primeiro pilar, então esse vai ser a minha primeira play, e eu já vou conseguir todo um time, e hoje eu trabalho apenas com 3 executivos. ABM mesmo é 3 executivos, mas, como você mesmo disse, ABM não é marketing, é empresa, é negócio. Então, eu vou chamar todo mundo para fazer social selling. Então, nossa, é algo assim que é o que você disse, quando a empresa abraça é outra coisa, né? Não tem que ter os buy-in, senão não vai para frente. É muito legal. E eu fico animado, eu quero ouvir esse case depois, porque eu também tive que dar esse treinamento, mas a gamificação, cara, a gamificação move minha vida, e eu nunca pensei em implementar isso, tipo, com o time comercial. Vou tentar também. Claro, eu quero saber como rolou. É competitivo. Não, se der certo. E daí, assim, a maioria do nosso board está na Flórida, daí a gente vai premiar com coisas super tecnológicas de lá, sabe? Que lá é bem barato. Arrasou, cara. E o mais é o seguinte, a empresa ali tem acho que umas 200 e poucas pessoas. O board falou para eu fazer essa gamificação com todo mundo. Então vai ser uma coisa tipo orgânica, entendeu? Mas é claro que o treinamento específico, né, de vendas sociais vai ser só com o time de GTM, mas a gamificação vai ser para toda a empresa, então vai ser assim. Um exemplo rapidinho, assim, para terminar. Quando eu trabalhava na RD, a RD tinha um programa assim também, né, de social selling. E, cara, uns brindes eram assim, muito foda e muito assim, barato. Eu lembro que se você postasse, tipo assim, 10 textos no blog da RD, que assim, é algo super trabalhoso, o próprio André Siqueira ia lá e ia comentar, tipo assim, te dava um negócio no seu perfil do LinkedIn lá, uma recomendação no seu perfil do LinkedIn. Tipo, com 5 textos, você tem 1 hora com, sei lá, o VP de marketing da empresa. Assim, de cara, graça, o negócio da própria empresa, que assim, estimula muito. Eu fiz 10 textos pro blog da RD, o André Siqueira foi lá e publicou o negócio no meu LinkedIn.
Eu falei, mano, eu vou fazer com unhas e dentes. O André Eu já Siqueira. vou anotar aqui, porque Cara, é recomendação muito legal. a gente vê hoje, né? Assim, eu sempre digo, não é para ter medo dos profissionais irem para outra empresa, porque tem muita gente que tem, nada de fazer essas coisas aí de social selling, que o pessoal vai arrumar o LinkedIn e vai sair da empresa. Não é sobre isso, entendeu? Então, quando a empresa está disposta a quebrar essas barreiras, eu vou anotar aqui essas premiações aí, plus, eu vou colocar como um plus. Boa. Day Off. Nossa, uma série de É... coisas, né? Mano, se fosse pelo Day Off, filho, nossa, eu ia dar minha Não, vida. não é? Já anotei. Muito bom. Ai, show de bola, menino. Então, Meninos, fechou, pessoal. Muito meninas. obrigado. Nath, queria agradecer muito, assim, tipo, cara, eu acho que se você não tivesse mandado essa mensagem, talvez meu 2025 teria sido completamente diferente, porque agora eu peguei gás, eu vou fazer mais conteúdo, eu vou fazer mais coisas, e tudo graças a você. Muito obrigado. E obrigado a vocês que ficaram aqui 1h40 me ouvindo falar, gente. 1h40, bizarro. Vamos fazer uma fotinho para eu postar no LinkedIn? Você se importa? Boa. Ô, pessoal, antes só da gente acabar, primeiro agradecer, Eugênesis, pela apresentação, muito boa, realmente uma aula, muita coisa ali, deu bastante ideia pra gente está construindo esse processo. Da hora. E eu tenho uma dúvida para tirar contigo. Ainda Lógico. na parte de discovery, a gente, dentro do nosso processo, a gente vende para clínica e para hospitais. E a gente está iniciando agora o nosso projeto de ABM, mas o que ocorre? Parte dos decisores e dos influenciadores, eles até utilizam bastante o LinkedIn, mas eles não são produtores de conteúdo muito assíduos ali, né? Eles não estão sempre postando. E a gente tem à frente do webinar já, a gente realizou o webinar com o CTO do HCore, por exemplo, o Alex Vieira, foi muito top. E a gente tem algumas empresas que estão ali no nosso alvo, porém eu queria saber como é que eu posso... Primeiro, é uma pergunta faseada, né? São duas perguntas. A primeira, se vale mais eu ter o contato e ter na mira esse cara que é um produtor de conteúdo, por mais que ele seja um influenciador, não necessariamente da área ali de tecnologia, que auxilia no processo de decisão, e se existe alguma ferramenta, você comentou do Phantom Buster, a gente utiliza algumas ferramentas aqui, mas se tem alguma ferramenta para identificar dentro do LinkedIn, dentro da empresa, se tem alguém que posta recorrentemente, algo nesse sentido, porque isso ia ajudar a gente a ter mais informações sobre a possível dor que ele poderia ter ali dentro do negócio dele. Boa. Cara, eu vou ter que pedir para você repetir depois a primeira, mas essa segunda parte, é TDAH. A segunda, eu acho que, em primeiro lugar, o LinkedIn Sales Navigator, né? Não sei se você já tem esse, que é um pouco caro, mas quando você coloca lá que as determinadas contas são as contas que você está de olho, e aí você também pode colocar os leads, né? Que são os contatos dentro das contas, ele vai sempre te avisando conforme essas pessoas vão publicando. E eu acho que isso é o mais próximo do que dá para ter de quem é um influenciador de fato dentro das empresas. Eu acho que o mais importante é você estar com esses perfis mapeados para entender, né? Tipo, quem que vai realmente postar mais. E com certeza o Sales Navigator ele vai dar, tipo assim, o caso do contato que você pesquisar, quando foi a última vez que ele publicou. E aí, através das últimas publicações e tudo mais, talvez você consiga entender se tipo, aquele é o cara mais ativo ou não. Então, esse é um primeiro ponto. Eu acho que a partir daí você consegue identificar quem são os caras. De ferramenta mesmo, para ver se alguém é mais ativo ou não, eu não conheço. Mas confesso que talvez se você jogar lá na comunidade perguntando, talvez alguém já tenha algo nesse sentido, porque sempre tem alguém que manja disso. E aí, a primeira pergunta, como que era mesmo? A primeira pergunta é se vale mais eu ter ali como conta-alvo alguém que produz conteúdo dentro da empresa ou se eu foco realmente na persona que a gente desenhou ali, que seria o CTO, mesmo que ele não seja frequente ali dentro do LinkedIn dele. Cara, eu acho bacana mapear isso, se você conseguiu mapear de antemão, poder fazer interações com esse cara, por quê? Principalmente em relação a conteúdo mesmo, porque se você postar um conteúdo, se você tem um conteúdo com essa pessoa, provavelmente essa pessoa vai postar no perfil dela e com certeza ela vai atingir muita gente da sua tal. Então, às vezes, você está mirando aqui na direita, mas ela vai pegar na esquerda também. Então, acho que esse é um ponto importante que a gente costuma trabalhar aqui. Por um exemplo bem tosco, assim, né? Eu trabalho de marketing e a gente está prospectando empresas que o foco é P&D, inovação e tudo mais, o quê?
Mas uma das primeiras coisas que eu fiz foi ver se dentro, quem das empresas que está na nossa tal, tá na nossa comunidade aqui de ABM. Porque eu vou atrás dessa pessoa, tipo assim, ou fico de olho nela aí, vejo se ela posta alguma coisa aí no grupo, e falo, puta, alguém postou alguma coisa e está na nossa conta alvo. E aí eu vou ter relacionamento com essa pessoa, porque tendo relacionamento com essa pessoa, eu vou conseguir portas abertas, né? Um exemplo muito massa, aconteceu agora, assim, literalmente agora. A Ana, que era uma das pessoas que interagiu lá no grupo, postou esses tempos aí que ela sofreu layoff, ela estava na Cellcoin. E a Cellcoin é uma empresa que está na minha conta alvo. E ela é BDR lá. Tipo assim, nada a ver com o meu ICP. Só que aí a gente trocou ideia sobre a BM, a gente fez um benchmark, e eu falei, quem que é aí a área de produto dentro de vocês aí? Porque, né, eu procurei aqui, não achei, enfim, eu tinha achado, óbvio. Mas aí eu falei que não tinha achado, a gente trocou uma ideia, ela falou, não, pô, fulano é minha amiga, vamos trocar ideia, vou te apresentar e tudo mais. E ela me introduziu, agora a gente está batendo papo. Então, assim, tipo, não é o óbvio, porque se você falar para o seu BDR fazer isso, ele provavelmente não vai fazer. Só que aí você assumir esse papel de protagonismo ou ser intencional em relação a isso, que vai poder te prover esses caminhos alternativos que vira e mexe acontece uma coisa bacana de você pensar em coisas assim. Eu acho que seria a melhor resposta possível aí nesse momento. Obrigado. Show? Vamos de fotinha, saideira? Acabou as perguntas? Um disclaimer, eu fiquei muito feliz de ter me perguntas, porque é muito chato quando você termina o webinar assim, valeu, falou. Dá a impressão que a pessoa estava desesperada para ir embora. Mas. Então, dito isso, fotinha. Vamos lá, sorriso do Colgate. Oi, gente. Muito obrigado. Muito massa. Espero continuar aí trocando ideia com vocês ali na comunidade. Eu sou um dos embaixadores lá, né? Então, tenho um papel bem atuante. Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer coisa que vocês quiserem trocar ideia mesmo, procura a gente, procura lá no grupo. A gente vem com bastante conteúdo esse ano de 2025. Esse foi meio de supetão, né? Só aconteceu, mas é importante mapear assim, essas dores que vocês têm, saber como que a gente pode contribuir em termos de comunidade mesmo, para que a gente faça uma comunidade forte e leve o padrão do mercado, porque os ABMers ganharem mais, para a gente ganhar mais. Mas, com e certeza. Isso, bater meta. Né? Valeu, viu, gente? Boa noite. Tchau, tchau. Fechou, pessoal. Até Obrigado, mais. pessoal. Boa noite. Tchau. Pessoal.